verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à TV Guarani. Estamos aqui em Amparo, no estádio José de Araújo Sintra, para mais uma rodada. Hoje, Campeonato Paulista, categorias Sub-13 e Sub-14. O Guarani enfrenta o São Bernardo, o Bernô, que tem a parceria com o time de Itatiba. Estamos aqui para a 10ª rodada do campeonato. Eu sou Marcelo Gobet, trarei as emoções dos dois jogos, Sub-13 e Sub-14, e ao meu lado, nas técnicas, nas imagens e nos comentários, o polivalente João Luiz Della Coleta. Muito bom dia, João. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Guarani. Mais uma fria manhã aqui da cidade de Amparo. Mas um grande abraço a todos, que tenhamos um ótimo jogo hoje. Você que nos acompanha já pelo chat da TV Guarani, mande sua mensagem, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, é muito importante pra gente. E na medida do possível a gente vai lendo aí as mensagens pra vocês aqui na transmissão. Guarani e São Bernardo, que fazem parte do grupo 6. O Guarani é o líder do grupo com 34 pontos, São Bernardo é o segundo com 30. Valinhos é o terceiro com 20, Sporting Paulinense 17, Amparo 17, Paulínia 8, El Shaddai 7, Valinhos também 7. Classificam-se para a segunda fase os 2 primeiros colocados, mais os 10 melhores terceiros colocados. Hoje, os 3 primeiros do grupo 6 estariam classificados. Guarani e São Bernardo de forma direta, já o Valinhos Hyper é o 10º melhor, 4º colocado na classificação, por isso está... É o 10º melhor, terceiro colocado, perdão, por isso estaria classificado para a segunda fase. O Guarani tem a 5ª campanha da competição e o Bernô tem a 9ª campanha desta primeira fase, então o jogo promete muito equilíbrio nessa manhã de domingo aqui em Amparo. A gente já fez sexta, sábado, domingo, a gente pega até a noção e os times, né, João? Com certeza, Marcela. Esse final de semana, overdose aqui na TV Guarani, todas as categorias jogando em seus domínios, possibilitando que a gente leve a vocês, desde o Sub-11 até o Sub-20, todas as categorias de base passando aqui na telinha da TV Guarani. Muito bem, as equipes que já estiveram aí, fizeram o seu aquecimento, a gente já vê o quarteto de arbitragem já no portão que dá acesso aqui ao gramado do José de Araújo Sintra. A gente já vê os reservas do Guarani se caminhando para o seu banco. O Guarani que vem com sua camisa verde, shorts branco e meiões verdes. Daqui a pouco o Bernô também estará aqui no gramado para termos início a mais essa rodada aqui pelo Campeonato Paulista da categoria Sub-13. O Guarani, que na última rodada venceu a equipe do Valinho jogando fora de casa pelo placar de 5-0 e depois levou o ponto extra vencendo na disputa de pênaltis. E aí já a equipe do São Bernardo, jogando em seus domínios em Itatiba, venceu o El Shaddai por 2-0 e também levou o ponto extra, ganhando a disputa das penalidades máximas. Um jogo de muito equilíbrio. No primeiro turno, jogando em Itatiba, a equipe do Guarani venceu pelo placar de 2-1, mas acabou perdendo o ponto extra, perdeu a disputa nos pênaltis. Um jogo que promete, pode valer aí o São Bernardo encostar aí na liderança ou até empatar já em números. Não ultrapassa a equipe do Guarani, porque o Guarani tem 9 vitórias, o São Bernardo tem 7. As campanhas das equipes: Guarani 34 pontos, 9 jogos, 9 vitórias, marcou 37 gols, sofreu 5, tem um saldo de 32. Venceu 7 disputas de pênaltis e perdeu 2. E levou 3 cartões amarelos. O São Bernardo, em 9 jogos, 30 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 21, sofreu 7, tem um saldo de 14. Venceu 8 disputas nos pênaltis e perdeu somente 1. Não levou cartão amarelo, não levou cartão vermelho. Os reservas agora da equipe do Bernô vão passando por aqui também. A equipe do São Bernardo, que vem com sua camisa amarela, shorts pretos, meiões listrados em preto e amarelo. As equipes já vão se posicionando ali no portão de entrada de acesso ao estádio para termos aquele início, o protocolo da Federação Paulista de Futebol para mais essa rodada. As duas equipes, como eu falei, fazem parte do grupo 6, que além de Guarani e São Bernardo,
tem Sporting Clube Paulinense e Valinhos, El Shaddai e Amparo, Valinhos Hyper e Paulínia são os jogos de hoje pelo Grupo 6 do Campeonato Paulista das categorias Sub-13 e Sub-14. Delegada da partida dando ok, vamos então ao protocolo de início da Federação Paulista de Futebol com o hino da federação. Você acompanha as duas equipes adentrando ao gramado. Você já vê a bandeira brasileira ali no centro. As equipes vão se perfilando para daqui a pouco darmos início a mais essa rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-13. As equipes lideradas por seus capitães, seguidas na frente a arbitragem. As equipes já vão se perfilando para dentro de instantes termos a execução do hino nacional brasileiro. Essa foi a execução do hino nacional brasileiro. Agora aquele protocolo de cumprimento das equipes. E vamos às escalações das duas equipes. Começando com a equipe dos donos da casa, a equipe do Guarani, do técnico William Silva, que vem a campo nessa primeira etapa com 1 Henrique, 2 Frederico, 3 Cartarosa, o capitão da equipe, 4 Cauã Rabelo, 5 Miguel Prates, 6 Pierre, 7 Tel, 8 Iago, 9 Benício, 10 Vitor e 11 Enzo Silveira. Essa é a equipe do Guarani. A equipe do São Bernardo, a equipe do Bernô, do técnico André Carvalho Vasconcelos, vem a campo com 1 Wellington, capitão da equipe, 2 Luca Gaboardi, 3 Gabriel, 4 Davi, 5 Pablo, 6 Eduardo, 7 Valim, 8 Bruno, 9 Luca Veloso, 10 Breno e 11 Gustavo Corradini. Essa é a equipe do São Bernardo. Já a última equipe presente no gramado, a equipe de arbitragem, vem a campo comandada por Leandro Carvalho de Oliveira, com seus auxiliares Romário Augusto Rebolo Gomes, Wellington da Silva Santos e o quarto árbitro José Paulo Quaquio Júnior. Essas são as equipes que estarão dentro do gramado para este jogo válido pela categoria Sub-13. Lembrando que na categoria Sub-13 são 3 tempos de 20 minutos. No primeiro tempo, uma equipe. No segundo tempo, a segunda equipe. No terceiro tempo, tudo junto e misturado. Houve uma alteração no gol ali da equipe do São Bernardo. Entrou camisa 12, o Enzo. Houve uma alteração ali, é o Enzo, o goleiro da equipe, o goleiro titular da equipe do São Bernardo, tá?
A informação não foi passada antes, foi passada agora. Então, o goleiro desta primeira etapa é o camisa 12, o Enzo. As equipes vão tirando as suas fotos tradicionais para deixar de recordação ali. A equipe do São Bernardo vai já se posicionando à nossa esquerda. A equipe do Guarani à nossa direita. Dentro de instantes, o árbitro de a partida já está lá pronto. Muito bem, tudo pronto ali, as equipes já vão se posicionando no gramado. Vai se encaminhando lá para o centro o Vitor, para dar o pontapé inicial. Como eu disse, são 3 tempos de 20 minutos. Tudo pronto, o Guarani vai começar essa primeira etapa. Jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-13. Ali o árbitro só aguardando as últimas informações. A delegada da partida está lá conversando com a arbitragem. Para dentro de instantes, temos início a essa partida. São de 8 horas e 59 minutos, o jogo está marcado para as 9 horas. Estamos aguardando os últimos detalhes aí. Enquanto isso, muito obrigado a todos que já nos acompanham no nosso chat. A Luzia Andrade, bora Guarani, aqui na torcida, direto de Cuiabá, Mato Grosso. Vovó na torcida pelo goleirão Henrique. Ivani Porteira, Deus te abençoe, Wellington, te amo. Ian Porteira, o goleiro camisa 12 é o Wellington. Ah, então só trocou a numeração, é o Wellington mesmo o goleiro. Muito obrigado ao chat aí que já nos informou. Então acho que só trocaram as camisas dos goleiros. O 22 deve ser o Enzo, o goleiro do segundo tempo, e o 12 o Wellington. É que a comissão técnica do São Bernardo não passou a alteração das camisas. Parece que houve algum problema aí, João. Estamos aguardando, né? Alguma coisa aqui com a delegada da partida. A equipe do São Bernardo voltou aqui para conversar com o seu técnico. A equipe do Guarani vai batendo bola. Deu algum pequeno atraso aí, né, João? Ah, tá. Bom. Ambulância. Ah, tá lá, a ambulância tá lá, verdade, ela fica lá no canto. Então é segurança só. Bom, estamos no aguardo ali. A presença das equipes. O jogo, um pequeno atraso, as equipes vão batendo bola e vão mantendo seu aquecimento, até porque tá uma manhã gelada aqui em Amparo. Bom, parece que agora então vai estar tudo ok aí. Daqui a pouco daremos início então à partida. É o protocolo da Federação Paulista que tem que ser seguido. O árbitro da partida, o Leandro Carvalho, já vai se posicionando lá no centro do gramado. O Vitor já vai levando a bola, parece que agora sim está tudo pronto. A equipe do São Bernardo já vai se posicionando. A equipe do Guarani já está pronta ali. O Vitor juntamente com o Miguel Prates lá no centro. Vamos dar início à 10ª rodada para Guarani e São Bernardo. Está valendo! Começa o espetáculo, começa a partida. O Guarani já sai tocando a bola.
Vitor toca mais atrás, começa com seu capitão Cartarose, tentou o toque pro Pierre, muito forte, o Pierre não conseguiu o domínio e acabou escapando. E tenta chegar a equipe do São Bernardo, arrisca o primeiro chute. Sai firme o goleiro Henrique, faz a defesa. Com 40 segundos de jogo, já o primeiro ataque da equipe do São Bernardo, se aproveitando de uma saída errada da equipe do Guarani. E o São Bernardo pressiona, tenta descer aqui pelo lado direito, acabou perdendo. Agora quem tenta sair jogando é a equipe do Guarani, mas o São Bernardo pressiona. Tenta o lançamento, foi bloqueado, Pierre chega. Ele domina, toca na frente, sai jogando com o Theo, acabou errando o passe. A equipe do São Bernardo recupera, mas já perdeu no lançamento ali. Miguel Prates errou o lançamento, no bate-rebate, chega o capitão da equipe, o Cartarose, um passe estranho ali, acabou tocando errado. Pierre, muito passe errado nesse começo de jogo, lançamento feito aqui do lado, sai jogando o Breno, vem avançando pelo lado direito, chega ali o Cauã Rabelo e faz a cobertura e manda essa bola para a linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. Pressiona nesse início de partida, o jogo pode valer, vai encostar na liderança a equipe do São Bernardo. Vai tocando a bola, sai jogando com o Luca Gaboardi. Gaboardi já toca no meio, começa mais atrás, o lançamento do Valim, lá para a grande área. Afasta a zaga do Guarani. O lançamento é feito, o bloqueio do Bruno ali no perde e ganha. Acabou tocando errado o jogador da equipe do São Bernardo. Era o camisa 6 ali, o Eduardo. É lateral a favor da equipe do Guarani. Lateral já cobrado. Sai tocando a bola o Guarani lá pelo lado direito. Benício com ela, domina, para, faz o giro. Tenta a inversão de jogo ali, sai jogando errado, mas a bola volta para ele. Acaba escorregando, perdeu o domínio, ganhou no segundo lance. Miguel Prates tenta sair ali, o Enzo Silveira. Benício pressiona, mas o último toque foi do jogador do Guarani, é lateral a favor da equipe do São Bernardo. Movimentos iniciais de partida, estamos chegando à marca dos 3 minutos, segue 0-0 aqui no estádio José de Araújo Sintra. A equipe do São Bernardo vai tocando a bola, inverte o jogo aqui na direita, Luca Gaboardi. Gaboardi domina, já faz o lançamento à frente, procura ali o Breno, chega na cobertura, o Cauã Rabelo, se complica, mas consegue o toque para o Pierre. Pierre perdeu novamente, ganha ali o Gustavo Corradini. Gustavo acabou adiantando, perdeu, chega o Theo para ajudar na marcação. Pierre, lança errado novamente, recupera o São Bernardo, sai tocando com Valim, no meio, faz o giro, não conseguiu o domínio o Luca Veloso e perde a bola, tenta sair o Vitor ali. Ele consegue escapar da marcação, faz o lançamento, procurando o Benício. Ele domina, para, faz o giro, atrasa a jogada. A equipe do São Bernardo já se reposiciona ali. Aí acabou perdendo o controle e sai pela linha lateral. Agora o árbitro pediu para esperar um pouco. O jogador do São Bernardo está amarrando a sua chuteira. Aqui o José Roberto. Bom dia, hoje estou presente, é o pai do Prates que está com a gente, ele que acompanhou desde sexta-feira as nossas transmissões. Obrigado aí, José Eduardo, com a gente aqui. O João Basso, bom dia, aqui estamos torcendo para mais uma vitória do Bernô. O Johan, bora Guarani, treinador Johan da torcida pelo Bugre. Parabéns pela transmissão, fera demais, muito obrigado. O João Basso, Eduardo Basso, vamos ganhar mais uma. Pra cima, Eduardo. Guarani recupera a bola, faz o lançamento à frente. Benício faz o corte, arrisca o chute pra fora. Pegou um pouquinho embaixo. A bola saiu por cima do travessão. Uma boa chegada do Guarani, João. Sai, recupera a bola a equipe do Guarani no seu campo de defesa.
Pierre tabelando ali com o Mikael Prates. Acabou perdendo, mas recupera o Cartarose. Já faz o lançamento à frente, procurando o Benício. Ele evita a saída. Vem avançando pelo lado esquerdo. Passou pelo seu marcador, invadiu a área. O toque para o Vitor. Abriu, não conseguiu o chute, tocou no meio. O chute cruzado, Enzo. Faz a defesa, Wellington. O Guarani pressiona. Já conquista o seu primeiro escanteio da partida. Agora o começo do São Bernardo melhor, mas agora o Guarani já se assentou, acabou o nervosismo e vem pra cima, João. Pois é, Marcelo, segunda chegada perigosa da equipe do Guarani, dando trabalho à defesa do São Bernardo. Escanteio já cobrado, no bate-rebate, é novo escanteio. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado direito. Estamos chegando na marca dos 6 minutos deste primeiro tempo. 0-0. Autorizada a cobrança, batida fechada, passa por todo mundo, quem chega, recupera a equipe do Guarani, Cartarose, toca do lado, mais atrás, volta com o Vitor. Vitor tabela ali, 3 em cima dele, passou por 1, passou por 2, chegou na linha de fundo, conseguiu o cruzamento, pra quem chega, domina ali o Mikael Prates, acabou tocando errado, mas recupera o Cartarose, já toca lá na direita, faz a corte, acabou perdendo, Cartarose novamente tentou o bicão, recupera a equipe do São Bernardo, que tenta puxar o contra-ataque lá pelo escalado esquerdo, chega firme na cobertura o Benício, o Iago, e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. Já cobrado. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. Mande sua mensagem, se inscreva, deixe seu like. É muito importante para nós. Agora lateral para a equipe do Guarani. Vai o Frederico para a cobrança. O árbitro mandou voltar que ele avançou muito. Arremesso feito. Volta com ele, esse toque saiu errado. Recupera a equipe do São Bernardo. Tenta sair jogando. E com 7 minutos de jogo, a primeira falta da partida. Falta a favor da equipe do São Bernardo. Ali no meio campo, já no seu campo de ataque. E ali manda todo mundo já ir pra frente. Vai lançar essa bola no formigueiro. Cobrança feita, o lançamento é feito. O toque na quicada ali, sai o Henrique. Firme, faz a defesa. E já tenta fazer a ligação direta. Procura o Benício aqui pelo lado esquerdo agora. Não conseguiu o domínio. Afasta a zaga, mas recupera o Theo. Theo tenta o toque para o Vitor, não conseguiu. Novo lançamento. Recupera novamente a equipe do Guarani. Chegou o Enzo ali ganhando, mas o toque saiu errado. Vem a equipe do São Bernardo, o jogo é corrido, o jogo é movimentado. As duas equipes querem a vitória, são a primeira e segunda colocada do grupo. E vão se manter assim, porque o terceiro colocado tem 20 pontos. Que é o Valinhos Hyper. Vai tocando a bola, chega ali o Theo. Acabou perdendo, recuperou ali o Cauã Rabelo, mas a bola volta com a equipe do São Bernardo, sai tocando no meio com o Luca Veloso. Veloso aqui na direita para o Gaboardi. Gaboardi tenta o lançamento para o Breno, chega na cobertura o Cauã, faz o giro, ganha, tá valendo, o árbitro deu a vantagem, Pierre faz o lançamento, mas lança errado, volta com o Gaboardi, vai avançando a equipe do Guarani, acabou perdendo a bola. Toca, né? Faz o lançamento, volta com o Theo. Theo para Mikael Prates, volta para o Theo. Theo para Prates. Se enrolou um pouquinho com a bola, mas conseguiu o domínio. Tenta o lançamento para o Benício, mas acaba perdendo. Pierre rebate, Vitor na proteção, ganhou. Chega a equipe do Guarani, tenta puxar o contra-ataque. Vai avançando, toque para o Benício. Chega firme na cobertura o Pablo. Na bola, é lateral para a equipe do Guarani. Vem o Pierre para a cobrança aqui pelo lado esquerdo. 9 minutos de jogo, segue 0-0. É o estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Novo lateral, vai o Pierre novamente para a cobrança. Pierre faz o lançamento para o Vitor. Muito fechado, toque, a bola não saiu ainda. Protege ali, sai o goleiro. Vai se enrolando, tá valendo tudo isso. Acaba tocando no braço do jogador do Guarani. E a falta foi assinalada. O pessoal pede um pênalti, mas ali a disputa de bola normal, né, João? É, Marcelo, disputa ali dentro da área. Provavelmente a marcação da arbitragem
O goleiro da equipe do São Bernardo deve ter posto a mão em cima da bola e a partir daí não pode mais disputar a bola com ele. E provavelmente foi isso que aconteceu, por isso a marcação dessa... Vem a equipe do Guarani na saída! Gol! É do Guarani! Enzo Silveira, camisa 11, na marca dos 10 minutos deste primeiro tempo, na roubada de bola, no contra-ataque, o lançamento para o Enzo, na saída do goleiro Wellington, ele empurra para o fundo da rede, está aberto o placar, agora Guarani 1, São Bernardo 0, carimba, João! Carimba, Marcelo! Carimba o primeiro gol da equipe do Guarani. Mas fala pra você, o atacante ali se arriscou. A comemoração dele, se o árbitro quisesse, podia interpretar como provocativa e ele corria o risco de já ficar amarelado. Vem a equipe do Guarani. Tem que tomar cuidado, tem que aprender desde cedo. Podia caber o amarelo mesmo, verdade. Enfim, siga a pelota, lateral a favor da equipe do Guarani, já cobrado, desce pelo meio, Vitor tentou ali, não conseguiu o domínio, sobra para o Breno, ele sai ali, tenta o toque na direita, no pé de ferro, a bola escapa, Pierre deixa ali, volta com o Theo é pressionado, consegue o toque na frente para o Miguel Prates. Miguel para o Theo para Miguel, na frente, conseguiu, escapou da marcação, bela jogada, o lançamento à frente era novamente para o Enzo, recupera o Vitor, avança pelo meio, faz o corte, invadiu a área, foi desviado, atrasou a jogada, pela linha de fundo, tentou o toque para trás, afasta a zaga, recupera o Theo, faz o corte novamente, vai avançando aqui pelo lado esquerdo, ele para, é marcado, volta atrás com Pierre domina, faz o corte, toca para o Prates, se enrolaram ali, acabou perdendo, a bola fica com a equipe do São Bernardo, chega o Miguel Prates no carrinho, ganha, não uma, na segunda, mas acabou perdendo, o lançamento aqui na direita, o contra-ataque da equipe do São Bernardo, Breno com ela, a bola acaba saindo pela linha lateral a favor da equipe do São Bernardo, na marca dos 12 minutos deste primeiro tempo, o Guarani vence 1-0, na disputa de bola Pierre, mas acabou tocando errado, volta com a equipe do São Bernardo, o lançamento à frente do Valim, o desvio para do Veloso, tentou o toque para o Bruno, melhor para a zaga que despacha ali com o Frederico. Vem na disputa, o choque, tá valendo tudo isso. O lançamento feito à frente, chega na cobertura o capitão Cartarozzi e despaça essa bola. O jogador do Guarani fica caído, sentindo. A bola tá com o Guarani. O árbitro não viu ainda, mandou na sequência. O lançamento feito à frente, volta com a equipe do São Bernardo. Vai tocando a bola. Fica com a equipe do São Bernardo, agora ele para o jogo e vai ver as condições do jogador ali perto do grande círculo no meio de campo. 13 minutos de partida. Já tá tudo ok com ele, era só... Já se levantou, já vai correr e a bola ao chão a favor da equipe do São Bernardo. Jogo já reiniciado. Vai o Enzo na marcação, faz o lançamento, Cartarozzi. Acaba jogando mais pra cima, Miguel Prates de cabeça, chega o Vitor, tenta lá na disputa, consegue roubar, consegue ganhar essa bola, toca lá na direita, tenta sair jogando a equipe do Guarani, foi bloqueado, escapou da falta, tenta o lançamento lá pro Enzo Silveira, a bola correu muito, chegou na cobertura o Davi, ele foi esperto, jogou pra cima do camisa 11, o Enzo Silveira, lateral a favor da equipe do São Bernardo, só que é lá atrás, o árbitro já mandou posicionar no local correto. 14 minutos de jogo, o Guarani vence 1-0. Lançamento feito à frente, tentou o domínio ali o Bruno, não conseguiu, acabou mandando essa bola pela linha lateral. Frederico na cobrança, na frente, acabou espanando, volta com Vitor. Vitor lá na direita para o Frederico, novo lançamento, rebate a defesa. Chega o Cartarozzi, também rebateu. Frederico novamente, agora sim, deu certo, não conseguiu o domínio Enzo. Mas a bola ainda volta com a equipe do Guarani. Tenta uma, tenta duas, não deu. Quem estava nela era o Iago.
acabou perdendo, mas ganhou lateral ainda no toque errado da equipe do São Bernardo. É mais para trás, o Frederico volta ali no local correto da cobrança. Lateral já cobrado, tenta o toque de primeira, tenta avançar a equipe do Guarani, o toque é feito. Na disputa de bola, o árbitro manda dar sequência. Fica com o São Bernardo, 15 minutos de jogo. Lembrando, são 3 tempos de 20 minutos na categoria sub-13 e sub-14. Novo lateral a favor da equipe do São Bernardo. Vai avançando. Ganha novo lateral. Vai lá o Eduardo para a cobrança. Já recupera a equipe do Guarani. São Bernardo agora com dificuldades de sair jogando. O Guarani tem mais a posse de bola. Novo passe errado, novo lateral para a equipe do Guarani lá pela direita. Vai o Vitor mesmo para a cobrança. Mas o jogo está paralisado ali. Está amarrando a chuteira o camisa 4, o Davi. Então vai o Frederico para a cobrança. 2 jogadores do São Bernardo amarrando as chuteiras. Um tá sentindo ali, tá conversando com a... tá passando, não tá se sentindo bem. O jogador, a presença, já foi acionada a presença do departamento médico, mas já parece que tá tudo bem ali, vai tomar uma aguinha. Agora sim se caminha o médico. Ô João, sabe que eu acho que Agora eu entendi o atraso, Marcelo. Massagista da equipe do... Massagista não, médico da equipe do São Bernardo foi quem chegou atrasado. Sem o médico não pode ter jogo. Pensamos a mesma coisa na hora que viu o cara. Verdade. Lateral a favor da equipe do Guarani. Estamos aguardando ali. Parece que já vai se recuperando o jogador do São Bernardo. Vai voltar ao gramado, parece que está tudo bem, então vamos para o reinício da partida. Na marca dos 17 minutos, o jogo foi parado mais ou menos 2 minutos. Reiniciado a partida, o toque errado, tenta sair jogando. A equipe dos Guarani tenta invadir a área, sai o goleiro Wellington e faz firme a defesa. Sai tocando, lance errado, Miguel Prates tem o domínio. Toca no meio para o Theo, tenta a devolução, consegue recuperar o Enzo. Avança lá pelo lado direito, puxa a marcação. O toque para trás, não se entendeu ali o Iago com o Frederico. Tenta sair jogando, mas chega o Cartarose na cobertura. Agora avança a equipe do Guarani pelo meio, a bola chega até o Theo. Theo tentou o lançamento para o Benício, mas foi bloqueado. Tenta sair agora a equipe do São Bernardo com o Veloso, não conseguiu. Volta para o campo de ataque. No bate-rebate, a bola fica agora com o São Bernardo que faz o chutão para frente. Ali tá o Cauã, ele domina com tranquilidade, faz o giro, já toca para o Pierre. Pierre deixa escapar a bola, o lançamento à frente, agora avança a equipe do São Bernardo com o Veloso. Ele faz o corte, chega o Cauã Rabelo, tava sozinho, não viu, ele mandou pela linha lateral, mas consegue evitar a saída. Sai o toque à frente para o Theo. Theo se enrola com a bola, evita a saída, volta com o Cauã, Cauã para Pierre. Pierre faz o lançamento, mas recupera a equipe do São Bernardo. Volta com Prates. Prates na frente, tentou Benício, recupera o São Bernardo com o Bruno. Bruno acabou perdendo, Vitor com ela. O lançamento para o Benício. Que lançamento! Benício passou pela sua marcação, invadiu a área, chutou. Defendeu Wellington! Que lançamento! Que chegada do Guarani, João! Pois é, Marcelo, a equipe do Guarani chegando com muita força no ataque. Mais um lance de perigo para a favor da equipe do Bugre. Escanteio a favor da equipe do Guarani lá pelo lado direito. É o terceiro do escanteio do Guarani na partida, o terceiro pelo lado direito. Autorizada a cobrança. Chegou o Theo para fazer a cobrança curta, mas ele joga na área. No primeiro pau, desvio para trás. Houve o toque ali do jogador de São Bernardo. É novo escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Guarani. Já na marca dos 19 minutos. O Guarani vence 1-0. Lá tem o escanteio cobrado curto, o toque para o Theo, lançamento na área, rebate, fica ali com o São Bernardo que despacha essa bola. Vitor na cobertura, mais atrás, ele domina,
faz o lançamento à frente, posição legal, chega a equipe do Guarani, evita a saída pela linha de fundo, ele domina, pedala, chega a 2 na marcação, tá valendo, acabou caindo com o choque no jogo de corpo, recupera a equipe do Guarani. Teremos 1 minuto de acréscimo. Avança a equipe do Guarani, Vitor. O jogador do Guarani tá caído ali na entrada da área, ali no canto da área. Vitor com ela, protege bem a bola, toca mais atrás, faz o lançamento fechado nas mãos do goleiro Wellington. E agora o Enzo viu que não ia ser paralisado o jogo, levanta e sai andando. Lançamento feito à frente, Prates não conseguiu domínio, escapou, recupera, mas na segunda jogada, firme no carrinho, consegue ganhar, sai o toque, avança a equipe do Guarani, Benício, tenta na ginga, passou ali, passou a falta, agora a falta do camisa 3, Gabriel, pra cima do Benício, e a falta é perigosa, João. A primeira falta do São Bernardo na partida, com 20, quase 21, pode ser o último lance desse primeiro tempo, João. Pois é, Marcelo, último lance aí, bola na área, dependendo do resultado, encerra logo depois. Falta a favor da equipe do Guarani. Vem pra cobrança o Frederico, cobrança fechada, desvio! Gol! Guarani! Na cobrança da falta, o desvio. Eu tô na dúvida se foi contra ou se foi o toque do jogador do Guarani, João. Foi do Enzo novamente. Foi o Enzo que tocou de cabeça. Então é gol do Guarani. E final do primeiro tempo. Enzo marca o seu segundo gol. No desvio, na casquinha ali. A gente acompanha o desvio, matou o goleiro Henrique. A gente ficou na dúvida se foi contra ou foi do Enzo. Vamos tentar pegar a marcação depois ali, mas de qualquer jeito, carimba, né, João? Carimba, Marcelo, carimba o segundo gol da equipe do Guarani. E como a gente foi falando, o último lance, né? Sai o gol, a bola vem pro meio aqui, a arbitragem já encerra o primeiro tempo dos 3 desta categoria. Muito bem. Já passar a escalação das duas equipes ali. Enquanto o João prepara os caracteres para o segundo tempo. A equipe do Guarani vem para o segundo tempo com 12, Gabriel Rossi. 13, Zeola. 14, Luiz Estevão. 15, Carlos André. 16, Davi Martim. 17, Benjamin. 18, Guilherme. 19, Gabriel Sequinato. 20, Luiz Otávio. 21, Matheus Chiarelli. 22, Breno Felipe. Já o São Bernardo vem com 22, Enzo. 13, João Luca. 14, Alexandro. 15, deve ser Alexandro. 15, Pedro. 16, Lucas. 17, Anthony. 18, Otávio. 19, Dante. 20, Renan Vaz. 21, Arthur. E 23, Cauã. As duas equipes já vão se posicionando. Agora o Guarani à sua esquerda. A equipe do São Bernardo à nossa direita. Tudo pronto para o início deste segundo tempo aqui no estádio José de Araújo Sintra. Ele pode dar também para o Frederico, né, João? Se foi o toque contra o desvio de cabeça, né? Se foi só um desvio ali, a bola ia em direção ao gol. Pode ser dado para o Frederico também. A gente vai tentar descobrir depois para quem foi dado esse segundo gol da equipe do Guarani. Tudo pronto para o início do segundo tempo. O senhor Leandro Carvalho já está no centro. Autoriza. Começa o segundo tempo de até aqui. Guarani 2, São Bernardo 0. E a equipe do Guarani vai se garantindo ainda mais na primeira colocação do grupo 6 do Campeonato Paulista. E vem o São Bernardo, faz o lançamento, afasta a zaga. Agora é se acostumar com todos os jogadores novamente. Tenta sair jogando, a falta assinalada e a falta é perigosa a favor da equipe do São Bernardo, João. Pois é, Marcelo, falta na entrada da área da equipe do Guarani. Assim como teve aquela falta do Guarani direto para a meta, esse posicionamento é
uma ótima oportunidade para mandar direto também. A falta é perigosa ali na entrada da área. A uns 8 passos ali da entrada da grande área. 4 jogadores na barreira, protegendo o canto esquerdo do goleiro Gabriel Rossi. Vem pra cobrança. Autorizado, colocado. Que golaço! Gol! É do São Bernardo. Renan Vaz, camisa 20. Com 1 minuto desse segundo tempo. Cobrança colocada no ângulo onde a coruja dorme. Sem chances para o Gabriel Rossi. Diminui a equipe do São Bernardo. Agora, Guarani 2, São Bernardo 1. Daqui a pouco o João Carimba tenta chegar ao Guarani. Afasta a zaga. A sobra ainda fica com o Guarani. O lançamento feito sai pela linha lateral. É lateral pro Guarani. Carimba, né, João? Carimba, Marcelo. Quem tava falando antes da cobrança. Era uma grande oportunidade de frente para a área. Levava risco, mas foi muito bem batida a falta. 2-1 até aqui. E vem a equipe do São Bernardo. É o Renan Vaz. Vem fazendo estrago. O lançamento feito à frente. Renan Vaz que chega ao seu 3º gol. O Enzo Silveira chegou ao seu 5º gol na competição. E aí a gente vai descobrir para quem foi dado o 2º gol. Daqui a pouco a gente passa a informação. Vai chegando a equipe do São Bernardo, lá pelo lado direito. Domina, tenta chegar. Volta a equipe do São Bernardo. É o São Bernardo, a segunda equipe entrou ligada. Vem o Pedro. Domina, faz o lançamento na frente. Afasta a zaga do Guarani. Chega ali o Gabriel Sequinato. Já toca para o Luiz Otávio. Ele avança, acaba adiantando demais. Chega na cobertura. O Alexandro manda essa bola pela linha lateral. O jogo é bom, o jogo é disputado. 2-1. A equipe do São Bernardo acordou para o segundo tempo. Um gol com 1 minuto desse segundo tempo. Tenta o lançamento, bateu ali no Carlos André. Volta com a equipe do Guarani. Vai tocando a bola. Chegou ali a falta, o árbitro mandou na sequência, próximo do lance. Chega no carrinho, manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. Com 3 minutos deste segundo tempo. O lançamento feito à frente, Cauã tentou o toque pro Renan. Na disputa ali, o Otávio acabou perdendo. Tenta ligar o contra-ataque, o Benjamin foi bloqueado. Quem chega primeiro, Davi Martinella. Aí acabou adiantando na disputa com o Arthur. Ganha lateral a equipe do São Bernardo. Lateral já cobrado. Vai avançando lá pelo lado direito. Tentou o toque, acabou mandando essa bola pela linha lateral. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Vai avançando. Ganha novo lateral a equipe do São Bernardo. Lateral já cobrado, a sobra fica com o Guarani, mas sai jogando errado ali. Um Benjamin, novo lateral para o São Bernardo. Que vai ficando com mais posse de bola nesse segundo tempo. Tenta o toque ali para o Renan, perdeu, mas vem ali o Otávio, manda essa bola para a área. Aí chegou o Rossi, firme, no kick, fez firme a defesa e já despacha essa bola para o seu campo de ataque. No kick, foi enganado, tenta ali ganhar o Luiz Otávio, conseguiu recuperar o Sequinato, mas acabou adiantando, perdeu. Chega na sobra aqui o Zeola, despacha para o seu campo de ataque. Sequinato na disputa com o Luiz Otávio. Sequinato novamente, pegou perdendo, tá valendo tudo isso, é lá e cá. Chegou na disputa, Renan, belo toque aqui na esquerda. Dante faz o lançamento, chega na cobertura, despacha essa bola para onde o nariz está apontado. É lateral para a equipe do São Bernardo. É, João, nesse segundo tempo mudou, só dá São Bernardo. Pois é, Marcelo, no primeiro tempo a primeira equipe do Guarani muito mais ofensiva do que a do segundo tempo, enquanto a do São Bernardo ao contrário. A do segundo tempo veio querendo o jogo, indo pra cima com tudo, enquanto a primeira equipe estava tentando controlar o ímpeto do Guarani. Vem a equipe do Guarani, acabou perdendo. Renan
Firme na marcação o Carlos André, recuperou ali. Um puxou a camisa do outro, tá valendo. Renan tenta o lançamento. Acabou bloqueado ali pelo Arthur. Acabou perdendo. Volta ali com o Otávio. Lançamento lá na direita para o Arthur. Chega firme na cobertura o Luiz Estevam e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. Faz o lançamento, tenta na área. Luiz Estevam não conseguiu o corte. Volta com o Cauã. Cauã no toque, né? Faz o lançamento na área, o desvio de cabeça, a sobra, o chute travado, a bola sai pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do São Bernardo, o primeiro escanteio do São Bernardo na partida, João. Travado na hora certa, né, Marcelo? A defesa do Guarani chegou no momento da finalização, travou no momento certo ali, para não levar perigo à meta do seu goleiro. Vem o Lucas para a cobrança, aqui pelo lado esquerdo, na marca dos 6 minutos deste segundo tempo. Vem para a cobrança, autorizado, fechado no segundo pau, afasta de cabeça, a sobra é do São Bernardo, aí pegou de primeira, o Otávio mandou longe, sem perigo para o goleiro Gabriel Rossi. O João, tem uma pergunta aqui, que o pessoal pergunta, o Sub-14 é nascidos até 2012? Foi feita a pergunta, é isso mesmo, né? Tá certo, é isso. Então aqui, respondendo a pergunta do Eduardo Salles, Sub-14 nascidos em 2014. 2012, perdão. Arremesso lateral a favor do Guarani, o Guarani tenta chegar. Só deu São Bernardo nesse segundo tempo, agora chega o Guarani, o cruzamento, passa por toda a extensão da área, recupera aqui, fez o cruzamento o Chiarelli, o toque de cabeça, a sobra! O Gabriel Sequinato não conseguiu completar com força, deu um toquezinho, ficou fácil para o goleiro Enzo. Já sai jogando lá pelo lado direito, o São Bernardo tem pressa, perde por 2-1, é melhor nesse segundo tempo, recupera ali a falta assinalada. Segunda falta cometida pela equipe do São Bernardo na partida, com 8 minutos de jogo, nesse segundo tempo. Torcida do Guarani, torcida do São Bernardo, todos aqui. A Joyce aqui é a mãe do Vitor Brian. Estamos em Arthur Nogueira, na torcida pelo Guarani. A falta é a favor da equipe do Guarani. Todo mundo já se posicionando na entrada da área. O árbitro atento autoriza a cobrança. Vai o Luiz Estevam para a cobrança, o lançamento é feito, afasta com tranquilidade, mas a sobra fica com o Guarani, novo lançamento na área, afasta novamente a equipe do São Bernardo, a sobra do Guarani aqui pelo lado direito, tenta avançar o Carlos André, foi bloqueado, ganha lateral, vem para a cobrança o Luiz Otávio, para o Carlos André. Carlos André tentou a devolução para o Luiz Otávio, a bola acabou escapando, foi direto pela linha lateral. Lateral para a equipe do São Bernardo. Como a gente havia falado no início do jogo, né, João? Prometia um jogo equilibrado, primeiro tempo do Guarani, nesse segundo tempo vai dando o São Bernardo. Um bom jogo nessa manhã de domingo na categoria Sub-13. Pois é, Marcelo. A tábua de classificação já mostrava que esse jogo seria bastante equilibrado. As duas equipes que buscam o ataque, que são efetivas em seus ataques. E aí, a gente tá vendo, no primeiro tempo, a equipe do Guarani mais forte. E agora, no segundo tempo, a equipe do São Bernardo mais forte no setor ofensivo. Lateral para a equipe do Guarani, acabou perdendo, Renan Vaz com ela. Faz o corte, tentou o lançamento lá na direita. Mas a volta com o Cauã. Cauã para o Arthur. Arthur faz o corte, invade a área, tentou chute cruzado. Foi bloqueado, é novo escanteio. O São Bernardo pressiona. O São Bernardo avança, é perigoso nesse segundo tempo. Vai para a cobrança o Lucas. Com toda a calma. 2-1 no placar. Um bom jogo, um grande jogo. Duas belas equipes. Vai o Lucas para a cobrança.
como eu falei, a 5ª e a 9ª campanha na classificação geral da competição entre 87 clubes. Lançamento feito na área, o desvio de cabeça do Arthur, mas foi para trás, evita a saída, a bola ainda fica com o São Bernardo, mais atrás pro Renan, aí de primeira pegou mal, mas o lançamento quase deu certo, tenta o Zeola ali, 1, 2, tentou completar, foi bloqueado, é lateral para a equipe do Guarani. Lateral aqui pelo lado direito, a equipe do São Bernardo pressiona. Carlos André tentou o toque, acabou perdendo, recuperou o Dante, ele faz o giro, tenta a inversão, mas foi bloqueado, tenta ganhar o Gabriel Sequinato, não deu, fica ali com o Anthony inverte o jogo lá na direita, vai descendo o João Luca, o cruzamento para a área, o toque de cabeça para trás, Renan, o chute, passa à esquerda do gol, houve o desvio, é escanteio, o São Bernardo pressiona. É melhor nesse segundo tempo, sem dúvida, e que pressão do São Bernardo. Você acompanhou aí no replay o lance, João, essa questão de um time 1, time 2, muda toda a visão do jogo, né? Exatamente, Marcelo, o que a gente vinha falando. O time 1 do Guarani muito mais ofensivo do que o time 2, e com o São Bernardo aconteceu o inverso. O time 1 mais defensivo, querendo segurar o ímpeto do adversário, e o segundo time veio pra cima, veio buscando o resultado. E aí, tivemos essa mudança do primeiro para o segundo tempo no volume de jogo para cada equipe. Autorizada a cobrança de escanteio no meio da área, afasta de cabeça, a sobra ainda fica com o São Bernardo. Renan tentou o corte, não conseguiu, ganhou a equipe do Guarani, tenta puxar o contra-ataque, mas a sobra volta ali com o Otávio. Ele inverte o jogo lá na direita, o São Bernardo pressiona, faz o lançamento lá na direita, o cruzamento pra área, afasta a zaga, volta ali com o Otávio, ele tenta fazer o corte, ganha a defesa do Guarani, que faz o lançamento, agora tenta puxar o contra-ataque, lá com o Benjamin, avança lá pelo lado esquerdo, o lançamento para o Luiz Otávio, muito forte, fica fácil nas mãos do goleiro Enzo, que tem pressa, já sai jogando com o Lucas. O toque na frente, chega o Carlos André, firme, na marcação, na bola, ganhou ali, meu pai do céu. João, eu não vou nesse pé de ferro não, João. Nem eu. A bola sobra ali com o Enzo, que sai jogando com o Alexandro. Alexandro faz o lançamento à frente. Tentou o domínio ali no meio, ganha ainda a equipe do São Bernardo, mas agora fica com a equipe do Guarani. Renan conseguiu o corte, Carlos André perdeu, tenta jogar ali o Arthur, a bola saiu pela linha lateral a favor da equipe do Guarani. Vai o Davi Martim para a cobrança. Já estamos com quase 14 minutos desse segundo tempo. O placar, Guarani 2, São Bernardo 1, agora ganha a equipe do Guarani, faz o lançamento à frente, chega na cobertura, com tranquilidade o Pedro despacha essa bola, deixa passar o toque do Arthur, tentou o complemento pro Renan, mas não deu. O lançamento é feito aqui à frente, ganhou ali o Luiz Otávio, ele fez o corte, parou, tá sozinho, 2 em cima dele. Ele se complica, acabou perdendo a bola. Chega na cobertura o Anthony. Já toca do lado, Anthony com ela. Agora chega a companhia aí, bela proteção. Quem chegou para ajudar ali foi o Guilherme. Ganha a lateral, a equipe do Guarani. Vai o Matheus Chiarelli para a cobrança. Jogou na área, o desvio de cabeça. O Guarani tenta chegar. Faz o lançamento na área. Muito forte, passou ali pelo Breno Felipe. A bola vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. Quase 15 minutos deste segundo tempo no placar. Guarani 2, São Bernardo 1. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, do São Bernardo, aqui pelo lado esquerdo. O desvio de cabeça, chegou até ali o camisa para o Arthur. Perdeu, não perde ganho, lançamento, Luiz Otávio, segurou, era pra tocar, mas agora voltou ainda, Luiz Otávio, tocou agora na frente, bem, para o Breno, vai avançando a equipe do Guarani, fez o giro ali, é o Guilherme, tentou ali, chegou firme no carrinho, Pedro, na bola, manda essa bola pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Guarani, vai o Luiz Otávio para a cobrança,
Já passamos dos 15 minutos, segue 2-1. Luiz Otávio na área, tentou o toque, o Sequinato não deu. Recupera a equipe do São Bernardo, lançamento à frente. Tenta fazer o giro, tenta avançar, ganhou. É o Cauã com ela, protege bem a bola. Chega na cobertura o Zeola e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. Vai o Lucas para a cobrança. Espera a movimentação dos seus companheiros, toca à frente para o Cauã, perdeu. Recupera o Guarani, mas está jogando errado. Volta com o Renan Vaz. Renan Vaz na ginga, tenta passar. Passou pelo primeiro, mas tocou errado. Recuperou o Carlos André. Ele tenta proteger a bola, faz o lançamento. O desvio de cabeça providencial ali do Lucas, mandando essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. E aqui, Elitone, vai Luiz Otávio. Estamos aqui na torcida diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos. Agradecer sempre aos 109 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado. Lateral a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo. Arremesso já cobrado. Tenta sair a equipe do Guarani. Acabou perdendo. Volta com a equipe do São Bernardo. Sai jogando lá pelo lado direito. Não perde, ganha. Novo lateral para a equipe do São Bernardo. Vai o Pedro lá para a cobrança. O João Luca. Tentou o lançamento. Tentou o domínio ali o jogador do Guarani. Não deu. Novo lateral. João Luca na cobrança. Lá na frente. Tenta o domínio, o Cauã, tentou o toque pra trás, deu certo. Avança a equipe do São Bernardo, invadiu a área, o chute de primeira. Rossi faz a defesa, mas a sobra ainda é do São Bernardo. O cruzamento aqui na esquerda, o chute de primeira, pegou mal na bola. Quem tava nela era o Dante. Faltou giz no taco pra mandar essa bola pro fundo da rede, João. Pois é, Marcelo. A equipe do São Bernardo chegando com perigo. Agora espanou o taco. Se tem um pouquinho mais de calma ali, podia ter empatado a partida. No primeiro lance, se ele toca pra trás, era a caixa, hein, João? É que ele fez um baita lance, invadiu a área, mandou pro gol, né? E o Rossi fez uma belíssima defesa. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Acabou perdendo, não perde ganha, fica com a equipe do Guarani. O toque na frente para o Guilherme, acabou perdendo, volta a equipe do São Bernardo. Agora a defesa firme, o toque para o Sequinato. Sequinato tenta os jogos, lançamento na frente, corte providencial, a bola ia chegando no Luiz Otávio. Fica lá com o Breno. Breno tenta lá pelo lado esquerdo, chega na cobertura firme. O Pedro manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Vai o Davi Martins para a cobrança. Estamos chegando na marca dos 19 minutos. Segue 2-1, é o segundo tempo. Daqui a pouco vamos para o terceiro tempo. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, despacha essa bola. Mas a sobra volta, Carlos André não pegou bem na bola, mas deu certo. Volta com a equipe do Guarani, o toque no meio, invadiu a área, tá valendo tudo isso, o chute, defendeu o goleiro, no rebote, o chute pra fora! Tentou a virada do Luiz Otávio, mas estava desequilibrado. Não pegou bem na bola, passou à esquerda do gol do goleiro Enzo. Com isso, permanece 2 para o Guarani, 1 para o São Bernardo. Mas finalmente o Guarani chegou nesse segundo tempo, João. Pois é, Marcelo, só que aqui é um jogo de muito equilíbrio, onde não pode desperdiçar esse tipo de chance. Chegou cara a cara, goleiro da equipe do São Bernardo fez uma bela defesa, mas no rebote tem que aproveitar. E agora falta a favor da equipe do Guarani aqui no meio. Um pouquinho para trás no seu campo de defesa. E ele falou, vou mandar essa bola na área. Autorizada a cobrança, mandou essa bola na área, mas rebateu, ficou ali com o João Luca. E na marca dos 20 minutos, põe ponto final, senhor Leandro Carvalho, para até aqui. Guarani 2, São Bernardo 1. A gente volta já já. Eu levo sempre comigo em
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. A gente foi até lá, a equipe de arbitragem, junto com a delegada. O segundo gol do Guarani foi dado para o Frederico, camisa 2, na cobrança da falta. O desvio de cabeça foi do jogador da equipe do São Bernardo, mas como a bola ia em direção do gol, a bola geralmente coloca para quem fez o chute, né, João? Você pode até explicar um pouco, daqui a pouco o João explica um pouco melhor isso. Então o gol foi dado pelo Frederico, o Frederico marcou o seu primeiro gol na competição. Vai estar mais feliz nesse domingo aí, marcando o primeiro gol dele no Campeonato Paulista, e vai ficar mais feliz ainda com a vitória do Guarani. Sai jogando a bola, sai jogando a equipe do Guarani, o Guarani é à sua direita, a equipe do São Bernardo à sua esquerda. No terceiro tempo é feito um novo toss, mas acabou dando certo um lado pro outro. Agora ganha o Pierre, avança pelo lado esquerdo. E a gente viu na equipe do São Bernardo, só entrou do primeiro time, daqui a pouco eu falo, vem o Vitor, tenta o lançamento para o Enzo, conseguiu o corte, arriscou o chute, desvio! Gol! É do Guarani! Enzo Silveira! Com 33 segundos, menos de um minuto, o Guarani avança. O chute, a bola desviou, matou o goleiro Wellington e ela foi morrer no fundo da rede. Agora no placar. Guarani 3, São Bernardo 1. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. É o que a gente vinha falando, né? A primeira equipe do Guarani, né? O primeiro time que entrou muito ofensivo, buscando muita velocidade, enquanto a do São Bernardo foi o segundo time que foi mais ofensivo. E aí voltaram praticamente, se manteve no São Bernardo o segundo time, do Guarani voltou o primeiro time, duas equipes com muito poder ofensivo. E aí em menos de um minuto do terceiro tempo, o Guarani respira um pouco mais aliviado. Não deu tempo nem de falar, eu tava falando sobre isso. Só entrou o goleiro Wellington e o camisa 5 o Pablo, o restante é todo o time do segundo tempo, e o Guarani voltou basicamente com o time do primeiro tempo. Um jogo franco, aberto, e no primeiro ataque do Guarani, a chegada do Enzo, o corte, o chute, acabou desviando na zaga do São Bernardo, enganando o goleiro Wellington e morrendo no fundo da rede. Agora no placar, Guarani 3, São Bernardo 1. Lateral a favor da equipe do Guarani, Pierre na cobrança, tenta o toque para o Vitor, mas quem rebateu foi a defesa ali, foi o camisa 13, o João Luca. Novo lateral, já cobrado, Enzo,
tentou o toque, foi bloqueado, a bola sobra com Miguel Prates, no meio ali para o Iago. O Iago faz o lançamento para o Theo na área, o chute! Acabou pegando fraco na bola. Bem posicionado, Wellington fez firme a defesa. Mas o time de ataque do Guarani, podemos chamar assim, João, vem pra cima e agora é o Guarani que volta a pressionar. Pois é, Marcelo, essa primeira equipe do Guarani é uma equipe mais ofensiva, busca mais o ataque, mas tem que tomar cuidado e não desperdiçar chances cara a cara. A gente viu que isso aconteceu no primeiro tempo, perdeu algumas chances. No segundo tempo, essa equipe que está no campo agora do São Bernardo conseguiu um gol e pôs fogo no jogo. Por enquanto agora o Guarani respira com 2 gols de vantagem. Parece futebol americano, o time de ataque, o time de defesa. E vão pra cima, a bola passou, Enzo Silveira invadiu a área, prepara o chute por cobertura pra fora! Não pegou bem na bola, a bola passou à esquerda do gol do Wellington. Pede uma nova chance a equipe do Guarani, que vem pra cima e pressiona. O São Bernardo com dificuldade, não consegue sair do seu campo de defesa. Pierre na proteção, quase se atrapalha com o Arthur ganhou, mas o Pierre no carrinho, firme ganhou. Para o Miguel Prates na disputa ali com o Renan. Miguel Prates toca na frente, sobra para o Pierre. Pierre protege, faz o giro, é pressionado. Pierre acabou perdendo. O toque ali, chega até o Otávio. Passou bem pela marcação, faz o lançamento para o Arthur. Chega na cobertura o Cartarosa e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. Vem João Luca para a cobrança. Ele toca do lado, devolve. João Luca com ela. A tabelinha. Na frente chega até o Renan Vaz. Arriscou o chute, escorregou. Pegou mal na bola. A bola ia fora. Mas o Henrique foi lá e fez a defesa contra... Não é o Henrique, desculpa, é o Gabriel Rossi. Fez a defesa com tranquilidade. Ele já tenta o lançamento à frente. A sobra volta com a equipe do São Bernardo. Renan, a cabeça pensante desse ataque da equipe do São Bernardo. Agora a falta. Falta firme ali do Miguel Prates. Não gostou da marcação, mas foi falta, né, João? O árbitro sinaliza que a falta foi em cima, não foi embaixo. E o jogador do Guarani reclama que teve o contato embaixo. Mas a falta marcada, vem cobrança para a equipe do São Bernardo. Já vai se levantando o Renan ali. É ele mesmo que vai para a cobrança? Não. Tá vindo outro jogador para a cobrança. Já deixou ali. O Renan vai para a área. Quem vem para a cobrança é o camisa 16, o Lucas. Autorizada a cobrança. Lucas toma grande distância. Só um na barreira. O Guarani joga contra o sol. Vai o lançamento, desvio de cabeça e o gol. Gol do São Bernardo. Alexandro, camisa 14, com 6 minutos. A cobrança de escanteio. Entrou sozinho. Na cobrança de falta. Entrou sozinho na área, cabeceou. Sem chances para o goleiro Rossi. A bola morre no fundo da rede. Diminui o São Bernardo. É ataque contra ataque. Agora, Guarani 3, São Bernardo 2. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. Na cobrança de falta, um belo levantamento. Cabeceou no contrapé do goleiro que não teve chances de chegar. São Bernardo encosta no placar novamente. Como a gente vinha falando, não pode desperdiçar cara a cara. Foram 2 oportunidades que a equipe do Guarani teve cara a cara contra o goleiro da equipe do São Bernardo. Não conseguiu aproveitar e agora cai essa diferença para apenas um gol. O Enzo Silveira, que com o segundo gol marcado nele na partida, chega a 6 gols na competição. E eu confesso, não sei se é Alexandro, marca o seu segundo gol na competição, camisa 14 da equipe do São Bernardo. O jogo foi paralisado para atendimento ali, parece que não vai dar ali
é o Miguel Prates. A substituição já vai ocorrendo, sai o camisa 5, Miguel Prates, sai carregado ali, com dificuldade até para andar, parece que agora sim vai chegando ali. Entrou camisa 13, o Zeola. E vem a equipe do Guarani. Chegou, ganhou na disputa, Enzo Silveira invadiu a área, acabou adiantando, mas ganhou, vai chutar, defendeu o goleiro! O Wellington faz grande defesa, não pode perder um gol desse cara a cara, João! Pois é, Marcelo, terceira oportunidade cara a cara com o goleiro da equipe do São Bernardo. A equipe do Guarani precisa converter para ter mais tranquilidade nesse último tempo. Vai o Theo para a cobrança. O árbitro vai lá posicionar no local correto, autorizada a cobrança, fechado o desvio de cabeça. A bola acaba escapando, a sobra é do São Bernardo. Tenta puxar o contra-ataque, vai avançando. Chega ali, a sobra fica com o Matheus Chiarelli. Ele já toca lá na direita, avança o Iago. Vai voltando. Tenta ali o corte, acabou se enrolando ali. A bola é escanteio a favor da equipe do São Bernardo, lá pelo lado esquerdo. Fazer uma correção aqui enquanto ocorre a substituição. É o Enzo, camisa 11 da equipe do Guarani, conhecido como Enzo Teixeira. Escanteio a favor da equipe do Guarani. Lançamento feito, desvio de cabeça. Bem posicionado o Rossi. Agora pegou firme, não deu rebote. E já tenta a ligação direta. No kick da bola, o toque de cabeça, Vitor, mas fica melhor ali para o Alexandro. Acaba tocando errado a equipe do São Bernardo. Volta com o Guarani, Vitor com ela, tem um Benício à frente. Ele faz o corte, o toque no meio, passou ali pelo Iago, mas a recuperação ainda é do Guarani. Essa segunda bola tenta ligar o contra-ataque agora o São Bernardo com o Renan Vaz. Ele perde ali, firme na marcação, o Chiarelli. Ele manda, despacha essa bola pro ataque. Chega ali no bate-rebate, bateu ainda no Enzo. E a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do São Bernardo. O jogo é lá e cá, o jogo é bom, João. O jogo é bom, Marcelo, jogo bastante equilibrado. As duas equipes buscando o ataque, buscando o gol. Sem preguiça nesta manhã aqui em Amparo. Tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo. Voltou a campo, camisa 3 do São Bernardo, o Gabriel. Naquele momento da substituição. E quem está voltando também é o camisa 22, o Breno Felipe. Tenta sair jogando a equipe do São Bernardo, o Guarani pressiona, Vitor tentou chegar ali, melhor pro Alexandro, mandou essa bola pra frente. Renan tenta o giro ali, firme na marcação, despacha essa bola a equipe do Guarani, é novo lateral. Lateral para a equipe do São Bernardo. Itatiba aqui pertinho, né, João? A torcida comparece. Itatiba aqui perto, a torcida comparece em peso para acompanhar, né? Ah, sim, Marcelo. A Itatiba fica a uma meia hora, 40 minutos daqui, nem isso. É uma torcida muito próxima mesmo, uma cidade muito próxima. E a torcida Tenta avançar a equipe do Guarani. Enzo Teixeira na grande área, faz o corte pra trás. Iago não conseguiu o domínio, mas a bola volta com o Enzo na disputa de bola. Ficou caído o Enzo lá e o contra-ataque agora é do São Bernardo. Fez o corte ali bem o Breno Felipe. Evita o contra-ataque. Briga por ela. É laica. A briga é grande pela bola. Chega ali agora na cobertura o São Bernardo. Tenta sair jogando com o Arthur. Tentou passar ali, consegue o drible, mas sai com bola e tudo. É lateral para a equipe do Guarani, Breno Felipe na cobrança. O toque na frente, rebate ali o Cauã Rabelo. Na frente para o Enzo. Enzo tentou a devolução para o Vitor, mas não deu. Recupera o São Bernardo, que tenta sair jogando. Chega firme o Cauã. Despacha, a bola inverte lá na esquerda. Tenta sair jogando a equipe
do São Bernardo. Faz o lançamento, a bola acabou batendo no árbitro. Aí o árbitro tava de costas, não tinha o que fazer, né? Que ele quis se antecipar a jogada, se posicionar melhor, acabou entrando no meio da jogada ali, a bola bateu nele. Tentou o lançamento, a sobra fica com a equipe do Guarani. Despacha ali, foi bloqueado, ganha lateral. Mas estamos chegando na marca dos 13 minutos deste terceiro tempo. No placar, Guarani 3, São Bernardo 2. Muito obrigado a todos que estão com a gente aos 123 aparelhos conectados. E agora teremos substituição no Guarani. Vai voltar o camisa 20, Luiz Otávio. Quem tá saindo ali, vai sair o camisa 10, o Vitor. Enquanto isso, o lateral é a favor da equipe do Guarani, do São Bernardo. Lateral lá pelo lado esquerdo. Substituição já concretizada, saiu o camisa 10, Vitor, para a entrada do 20, Luiz Otávio. Vem a equipe do São Bernardo, o lançamento feito à frente, consegue recuperar, mas o toque para trás, volta com o São Bernardo, avança ali o Gabriel, pelo lado direito, adiantou demais, chega firme na cobertura, a zaga do Guarani manda essa bola pela linha lateral, Gabriel vem para a cobrança do arremesso, chegou ali o Otávio, ele joga mais à frente, para o Arthur devolve para o Gabriel, que faz o lançamento na área, o toque, quase assim, ele foi enganado pelo kick ali, acabou batendo o goleiro do Guarani, o Gabriel Rossi, mas no segundo momento conseguiu fazer a defesa. Rossi já despacha essa bola, Benício, nem foi na disputa, o toque ali do Luiz Otávio, mas perdeu. A segunda bola volta com a equipe do Guarani, Cauã, ele avança, consegue passar por dois, no terceiro ele já toca na frente, a bola chega, até tentava chegar ali, até o Guilherme, mas não chegou, é lateral para a equipe, pro Cauã, chega a equipe do Guarani, novo lateral já cobrado, tenta avançar, escapa da falta, o cruzamento na área, tentou toque de primeira, mas houve o desvio ali da zaga do São Bernardo, é escanteio a favor da equipe do Guarani, o jogador do Guarani fica sentido lá no gramado. Com 15 minutos deste terceiro tempo. Só não deu pra ver quem é, o Enzo. Agora no bolinho ali não dá pra ver mesmo quem é. Mas já vai se levantando ali, foi auxiliado pelos seus companheiros, ele sente ainda a pancada. O Cartarozzi vai lá falar com ele, o Cauã tá junto. Era o Enzo Teixeira mesmo que tava caindo ali, sentiu no lance. O escanteio a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado direito. Na marca dos 15 minutos. 3-2. Escanteio cobrado, aberto, quem fica com ela, tentou o toque, o chute foi bloqueado. A equipe do São Bernardo tenta ligar o contra-ataque, mas a segunda bola fica com a equipe do Guarani. Luiz Otávio faz o lançamento à frente, o desvio do Alexandre, ele manda pela linha de fundo, protege ali. O Enzo, a bola não saiu, e não saiu pela linha lateral também, evitou a saída. Enzo acabou protegendo, mas não, foi enganado pela condição do gramado e pela força da bola. No pet rebate, volta a equipe do São Bernardo, chega o Cartarozzi, ganha, mas adiantou, ganha o Renan Vaz, já dá o toque na frente, na cobertura, ganha a equipe do Guarani novamente, avança com Benício, 3 em cima dele, ninguém para ajudar, agora vai chegando ali o Iago, Benício vai segurando a bola, protege, lá pelo canto esquerdo, vai ganhando tempo, aproveita para ganhar um tempo, ele consegue o toque para o Cauã, Cauã demorou para chutar, a sobra, vai chegando ali, tenta o lançamento à frente, o Zeola, a bola foi muito forte, acaba indo direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo. Estamos chegando aos 17 minutos, João, o jogo tá aberto. Jogo aberto, os dois times querendo o jogo, os dois times dando velocidade ao jogo. Não tem essa de ficar levando a bola, esperando para repor a bola, nem nada. Todo mundo com muita pressa, querendo o placar. Houve a troca do goleiro, quem tá no gol agora da equipe do Guarani, voltou o Henrique. Nem vi a troca.
Lateral para a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo. Lateral já cobrado. Lá pelo lado esquerdo ali, ganha novo lateral. No momento do atendimento, houve a troca do goleiro no atendimento anterior, eles trocam lá perto do gol. Acabou não ocorrendo, acabou a gente não vendo. Mas o Henrique que está no gol do Guarani. Arremesso já cobrado. Tenta ali, vai ganhando. Breno. Vai ganhando alguns segundos, protege e ganha escanteio. Ganha escanteio a equipe do Guarani, com quase 18 minutos. Daqui a pouco, na mesma live, tem o Sub-14. Daqui a pouco tem a disputa do ponto extra na cobrança dos pênaltis. É escanteio a favor do Guarani aqui pelo lado esquerdo. O árbitro já vai se posicionando lá na entrada da área. Autorizada a cobrança. Escanteio sai curto. Tenta ganhar ali o Enzo. Acabou adiantando, mas persiste ali. Ganhou a sobra pro Frederico. Chute! Que defesa do goleiro Wellington! Belo chute, que pancada, João! Belíssima finalização. O goleiro de São Bernardo foi muito bem. Salva a equipe do Bernô de ficar atrás do placar novamente. Vai o Frederico para cobrança novamente. Não vai mais. A bola foi do outro lado ali. O escanteio foi do outro lado. Vem a equipe do Guarani para fora. Só tiro de meta para a equipe. Não, pode parar. Tentou ser rápido ali o Wellington, mas tem substituição. Vai voltar ao gramado o camisa 7, o Valim. É tiro de meta a favor da equipe do São Bernardo, 19 minutos. Daqui a pouco estamos por conta do senhor Leandro Carvalho. Autoriza a cobrança, o lançamento lá na esquerda. O toque de cabeça, Cartarose despacha essa bola do jeito que deu, mas ela foi mais pra cima do que pra frente. Volta com o São Bernardo, o lançamento lá na esquerda, o ataque é perigoso, avança a equipe do São Bernardo, o cruzamento foi bloqueado, fica com o Henrique, mas não evitou a saída. O Leandro próximo do lance viu que a bola saiu, escanteio, o assistente número 1 também, o Rebolo, avisou da cobrança do escanteio. Vai lá o camisa 14. É o camisa 2. Teremos 2 minutos de acréscimo. É o Davi que vai para a cobrança. Camisa 4. Autorizada a cobrança. Bateu firme, passou por todo mundo, tentou o chute, a bola sai, mas passou por toda extensão, conseguiu o domínio o Alexandro, e a bola passa à esquerda do gol do Henrique, quase no finalzinho o São Bernardo empata, João. Mais uma boa chegada da equipe do São Bernardo, é a que a gente vinha falando, né, Marcelo? As chances cara a cara ainda não estão fazendo falta, mas poderia. Vem a equipe do Guarani, Benício, o toque de cabeça na disputa, os dois colocaram a mão na bola ali, o árbitro mandou da sequência. Vem a equipe do Guarani, Iago, na ginga, consegue o toque para o Benício, para o Enzo Teixeira, ele faz o giro, escapa da marcação, aí no meio de dois, foi sanduichado e a falta é perigosa, João. Belo lance do Enzo Teixeira ali, o sanduíche para cima dele e a falta marcada. Belo lance no 1 contra 1, né, no X1, ele foi, desequilibrou, acabou sofrendo a falta, falta perigosa, de frente um lance que pode levar perigo ao gol do São Bernardo. E já teve substituição de bola ou tinha 2 em campo? Depois de ontem, a falta é perigosa, vai o Frederico, prepare-se para a cobrança, ele que já fez seu gol de falta hoje. E quase faz o segundo num belo chute ali na entrada da área, que o goleiro Wellington defendeu. Autorizada a cobrança. Frederico toma distância. 3 na barreira.
O chute colocado no kick. Afasta. A sobra do Guarani. Lá pelo lado esquerdo. O cruzamento para trás. No bate-rebate. Volta com a equipe do Guarani. Volta com o Frederico. Ele com ela. Toca na esquerda para o Enzo. Ele tenta fazer o corte. O chute. E termina o jogo. O Guarani vence 3-2. Grande jogo. Grande resultado para a equipe do Guarani, que vai a 37 pontos, vai se distanciando ainda mais na liderança do grupo 6 da competição. Muito bem. Vamos aos números, daqui a pouco os números finais da partida. O João está preparando todo o material para a disputa dos pênaltis aqui pra gente na telinha da TV Guarani. O pessoal vai acompanhando. Muito obrigado a todos que estão com a gente. Daqui a pouquinho, então, a disputa dos pênaltis aqui para você na telinha da TV Guarani. O Guarani, 12 chutes, 7 na direção do gol, cometeu 4 faltas, teve 8 escanteios a seu favor, nenhum impedimento, 65% de posse de bola. Já a equipe, e não tivemos advertência, a equipe do São Bernardo, 12 chutes também, 7 na direção do gol também. Cometeu 5 faltas, teve 5 escanteios a seu favor, não houve impedimento também, não tivemos impedimento na partida, 35% de posse de bola e também sem advertência. Os gols pela equipe do Guarani, 2 do Enzo Teixeira, que chega a 6 gols na competição, e 1 do Frederico, que foi o seu primeiro gol. Já o São Bernardo, os gols assinalados por Renan Vaz, o terceiro dele na competição, e o do camisa 14, Alexandro, o segundo dele na competição. Lembrando, todos podem participar, no caso de hoje, todos podem participar da cobrança das penalidades, pois não houve substituição disciplinar, nem caso de substituição por questões médicas. A equipe que acabou o jogo fica no meio de campo, a equipe que estava no banco acompanha o jogo da linha lateral. O goleiro da equipe do Guarani na disputa dos pênaltis será o Henrique. E daqui a pouco a gente tenta ver quem será o goleiro da equipe do São Bernardo. O Wellington. O camisa 12. É ele mesmo, que eu não tinha visto ele ali. Vamos para a disputa dos pontos extras, então, agora aqui na telinha da TV Guarani. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Daqui a pouco teremos aí o Sub-14. As equipes já estão no gramado para o seu aquecimento. O árbitro verifica se tá todo mundo ali, tá tudo pronto. Vamos para a disputa do ponto extra. Vai começar a disputa o São Bernardo. É o Eduardo que vai para a primeira cobrança. Eduardo versus Henrique. Eduardo toma distância, vai até a entrada da área. Autoriza o árbitro, vem com a perna canhota. Eduardo na corrida, o chute. Deslocou muito bem o goleiro. E está aberto o placar. Na disputa dos pênaltis, São Bernardo 1, Guarani 0. E agora vem o capitão da equipe, o Gabriel Cartarozzi, para a cobrança da primeira penalidade. Ele recebe a bola das mãos do seu goleiro, o Henrique. Ele já posiciona ali na marca do pênalti. É o primeiro pênalti do Guarani. Vem de perna direita. Também vai até a entrada da área. Autorizado na corrida no ângulo. A bola bateu na rede lá em cima e morreu no fundo depois. 1-1 no placar. E agora vamos para a segunda cobrança do São Bernardo. Vem o camisa 15, o Pedro.
Pedro recebe o cumprimento ali do seu capitão, do Wellington, camisa 12. O Pedro toma distância. Henrique no centro do gol. Autoriza o árbitro. Na cobrança, firme, no centro. 2-1 para o São Bernardo. E agora vamos para a segunda cobrança da equipe do Guarani. É o camisa 13, o Zeola. Zeola recebe novamente, assim como o Cartarozzi. O Henrique entrega a bola para o seu companheiro. O árbitro vai lá falar com ele, tá fora de posição. Pede para ajeitar novamente a bola na marca do pênalti. Agora sim, tudo ok. Zeola toma distância, vem de perna direita, autorizado, Zeola, na trave! O Wellington pulou no canto certo, tentou o cantinho, perde a primeira, o pênalti, a equipe do Guarani nessa disputa. E agora vem o camisa 10, o Breno. É o Henrique, vai lá, vai tentar deixar tudo igual. Vai tentar evitar o terceiro gol da equipe do São Bernardo nessa disputa de pênalti. Breno já ajeitou, tá autorizado, já tá tudo ok ali. Toma distância, autorizado. Vem de perna direita na cobrança. No ângulo. Henrique até pulou no canto certo, mas no ângulo ali, firme, sem chances. 3-1 para o Guarani. O Guarani vem para sua terceira cobrança. Vem o Guarani para a terceira cobrança. É o camisa 20, o Luiz Otávio. O Leandro Carvalho vai lá ver se está na posição correta. Tá tudo ok. Luiz Otávio já toma distância. Vem de perna direita também. O Wellington no centro do gol. Luiz Otávio só empurrou. Que frieza do garoto. Deslocou muito bem o goleiro Wellington. 3-2 no placar. Agora vem o camisa 20, Renan Vaz. Para a cobrança da quarta cobrança do São Bernardo. O árbitro permitiu que os jogadores ali avançassem um pouco, até por causa do aquecimento das duas equipes, né? Renan para a cobrança. Já toma distância. Vem de perna canhota. Autorizado. Renan na cobrança no cantinho. Na costura da rede. Sem chances para o Henrique. 4-2. Agora precisa fazer. Agora chegou naquele momento. Na equipe do Guarani não pode perder a sua cobrança. Vai o camisa 9, Benício. Recebe a bola do seu capitão, do seu goleiro ali, o Henrique. Benício já ajeita. Leandro confere a marca ali. Tá tudo ok. Benício já toma distância. Autorizado, vem de perna direita. Benício na cobrança, firme. Tocou na bola o Wellington aí, mas a bola morre no fundo da rede. 4-3. Agora vem Cauã. Se ele fizer, acabou. O ponto extra vai para a equipe do São Bernardo. O Wellington já entrega ali, cumprimenta, incentiva ali o seu companheiro. Tá tudo ok com a marca. Toma distância o Cauã. Vem de perna direita, autorizado. Cauã na cobrança e o gol do São Bernardo. O São Bernardo leva o ponto extra. Chega a 31 pontos na competição e fica a 6 pontos do Guarani. E com essa cobrança a gente vai terminando esse primeiro jogo. A gente vai para o rápido break. Vamos ajeitar todo o material para o segundo jogo. Daqui a pouquinho, categoria Sub-14,
Guarani e São Bernardo, a gente volta já já, não saia daí. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. sempre comigo, em todo campo que eu vou.
branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e
e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor.
Muito bem, estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. Agora vamos para a categoria Sub-14 do Campeonato Paulista, Guarani e São Bernardo. As duas equipes já quase prontas para entrarem no gramado lá no portão que dá acesso ao gramado. Lembrando, a equipe do Guarani é a líder do grupo 6 com 30 pontos ganhos. São Bernardo é o segundo colocado com 27. Guarani é a oitava melhor campanha da competição. São Bernardo a 23ª entre 87 equipes. O Paulinense, que é o terceiro com 23 pontos, também estaria classificado, pois é o primeiro melhor terceiro colocado da competição. Lembrando que na categoria Sub-14 classificam-se os 2 primeiros colocados de forma direta, mas os 10 melhores terceiros colocados. O Amparo segue na cola, também com 23 pontos, perde no critério de desempate. Valinhos é o quinto com 17, Valinhos Hyper é o sexto com 10. Paulínia é o sétimo com 4, El Shaddai também com 4 pontos, é o último colocado na classificação do grupo 6. A equipe do Guarani, que vem de uma vitória perante o Valinhos por 3-0 e também vencendo nos pênaltis. Já a equipe do São Bernardo venceu o El Shaddai por 3-1 e também venceu nos pênaltis, conquistando os 4 pontos na última rodada. O artilheiro da competição é o Luca Navarrete do São Paulo com 10 gols e os artilheiros das equipes Rian Douglas pelo Guarani com 7 gols, Malaquias com 3 gols é o artilheiro do São Bernardo. A melhor campanha da competição é a equipe do Mirassol e lembrando que ainda temos 7 invictos na competição, nenhum do grupo 6. A distância aproximada entre Amparo e Itatiba é onde é o mando de campo do São Bernardo, cerca de 45 quilômetros, cerca de 45 minutos de distância, depende de quem está na direção, depende do caminho, depende se pega um caminhão na frente, aí tem muita coisa aí que está envolvida. A maior goleada na competição, vitória do Palmeiras frente ao Guarulhos por 13-0. Nessa 10ª rodada, além de Guarani e São Bernardo, temos Sporting Clube Paulinense e Valinhos, El Shaddai e Amparo, Valinhos Hyper e Paulínia. Na 11ª rodada, o Guarani vai ser o visitante aqui em Amparo, pois é o jogo contra a equipe do Amparo, que também tem seu mando de campo aqui no José de Araújo Sintra, no dia 2 de agosto. E o São Bernardo vai receber o Sporting Clube Paulinense também no dia 2 de agosto. A gente já vê os reservas se encaminhando aos seus respectivos bancos. O Guarani vem com seu uniforme todo em verde, camisas, shorts e meiões. A equipe do São Bernardo, camisas amarelas, shorts pretos, meiões pretos listrados em amarelo. Estamos aguardando ali a entrada das duas equipes, aguardando a autorização. Chegaram as bolas que vão a campo ali também. Estavam fazendo a última checagem aí da calibração para estar tudo ok. Ontem aqui, nós estivemos aqui, uma bola, jogava 10 minutos, era substituída. A arbitragem já entregou aí, tá deixando para os gandulas as bolas do jogo, né? Elas tiveram que passar por calibração, verificação, e isso todo pré-jogo tem que acontecer. Muito bem, vai chegando ali, o pessoal já vai se encaminhando para o protocolo de entrada da Federação Paulista de Futebol. O jogo inicialmente marcado para 10h40, já são 10 horas e 42 minutinhos. Tivemos um pouquinho de atraso aí para esse segundo jogo. Lembrando que no primeiro jogo, na categoria Sub-13, vitória do Guarani por 3-2 e depois, na disputa das penalidades, a derrota do Guarani perante o São Bernardo por 5-3. O São Bernardo conquistando um ponto extra, mas o Guarani, que tinha 4 pontos até o início da rodada de vantagem, aumentou para 6. E agora sim, autorizada a entrada da arbitragem, o hino da Federação Paulista de Futebol. Torcida presente, o sol já vai tomando conta aqui, um dia diferente do de ontem. Nada como um dia após o outro, né, João? Ao meu lado, eu sou Marcelo Gobet, e ao meu lado, ele nas técnicas, nas imagens e nos comentários, João Luiz Della Coleta. Pois é, Marcelo, nada que um dia... Hoje amanheceu frio, mas o sol
brilha e brilha forte aqui na cidade de Amparo. As duas equipes já vão se perfilando no centro do gramado, a bandeira brasileira ali também no centro. O hino da federação já vai terminando para em seguida a execução do hino nacional brasileiro. Essa foi a execução do hino nacional brasileiro, aquele protocolo de cumprimento das equipes. E vamos às escalações das duas equipes. Começando com os donos da casa, a equipe do Guarani, do técnico Paulo Endrigue, que vem a campo com 1, Eduardo Ortiz, 2, Felipinho, 3, Michel Prando, 4, Michel Prando, capitão da equipe, 4, Lorenzo, 5, Miguel Melo, 6, Cardoso, 7, Bruninho, 8, Arthur Mallow, 9, Rian Douglas, 10, Filipe e 11, Sadraque. Essa é a equipe do Guarani. Já a equipe do São Bernardo Futebol Clube, o Bernô, do técnico André Carvalho Vasconcelos, vem a campo nessa primeira etapa, com 1, Gabriel, 2, Lucas, 3, Isaac, o capitão, 4, Brian, 5, Lorenzo, 6, Samuel, 8, Pedro, 9, João Pedro, 10, Guilherme, 11, Matheus Faria e 17, Raul. Essa equipe do São Bernardo, o Bernô. Como vem agora a equipe de arbitragem lá no centro, como no comando de José Paulo Quáquio Júnior, com seus assistentes Wellington da Silva Santos, Romário Augusto Rebolo Gomes. E o quarto árbitro agora é o Leandro Carvalho de Oliveira. As duas equipes já vão lá para a foto para ser guardada nas suas redes sociais. A equipe de arbitragem já vão se cumprimentando. Os dois assistentes já vão se encaminhando em direção ao gol para conferir a rede, para ver se está tudo em ordem, para daqui a pouco termos início a mais uma rodada agora da categoria Sub-14, aqui na cidade de Amparo, no José de Araújo Sintra. Tudo pronto, os pais, familiares, amigos aqui presentes, tanto do Guarani, lá do outro lado você acompanha a torcida da equipe do São Bernardo. Como eu falei, a equipe do São Bernardo manda seu jogo em Itatiba, pertinho, a galera comparece também, um passeio de domingo gostoso também, para essa manhã ensolarada, né, João? Manhã bastante ensolarada aqui na cidade de Amparo, um clima muito gostoso para a prática do esporte. Lembrando que na categoria Sub-14 o campo é normal, 11 para cada lado e 3 tempos de 20 minutos. No primeiro tempo um time, no segundo tempo o segundo time, no terceiro tempo tudo junto e misturado. O senhor José Paulo já está lá pronto, ajeitando o seu cronômetro. Começa o jogo, está valendo. Guarani e São Bernardo aqui no José de Araújo Sintra. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, quase se enrosca ali, mas já conseguiu sair o Miguel Melo. Lá pelo lado direito com o Michel. Michel domina, Filipinho para Michel novamente. O Guarani vai tocando com calma. No primeiro turno, a equipe do São Bernardo venceu pelo placar de 1-0 e ganhou nos pênaltis. Levou os 4 pontos para cima do Guarani. O Guarani vem aqui com sangue nos dentes. Foi a única derrota do Guarani até agora na competição.
Vai tocando a bola a equipe do Guarani, chega aqui até o lado esquerdo com Cardoso. Cardoso avança, é pressionado pelo Matheus Faria. Cardoso tenta recuperar, chega na proteção o Lucas. Na briga da bola, o lateral é a favor da equipe do Guarani. Menos de 1 minuto de jogo, já o primeiro lateral aqui para o Guarani no seu campo de ataque, próximo da grande área. O lançamento é feito na área, tenta a girada ali o Rian Douglas, a sobra volta com o Sadraque. Tentou o cruzamento, saiu fraco, ficou fácil nas mãos do goleiro Gabriel da equipe do Bernô. Já sai jogando lá na esquerda, tenta sair jogando o Brian. Brian faz o lançamento, sai jogando errado, volta a equipe do Guarani, que pressiona nesse início de partida, não dá sossego para o Bernô. O Bugre de Campinas vem avançando, o toque, o giro ali do Sadraque, evita a saída. A bola escapou ali, deu um tapa, escapou, ele avança, tenta passar, mas chegou o Lucas na proteção firme. Acabou tentando o lançamento, o último toque foi do jogador da equipe do São Bernardo, novo lateral para a equipe do Guarani, já cobrado, tentou ali o Felipe, não chegou, fica com o Rian. Vai dominando a bola a equipe do Guarani, tentou o cruzamento o Cardoso, acabou não pegando bem na bola, fica com a zaga do São Bernardo, que tenta sair jogando, mas a sobra volta com o Lorenzo, deu chutão pra cima, na cobertura, voltou pra ele, chega o Cardoso, dá um bicão pra cima, avançou um pouquinho, mas nem tanto, briga pela bola o Filipe, no perde e ganha, fica com a equipe do São Bernardo e tenta sair jogando pelo meio com o Guilherme, mas recupera essa equipe do Guarani. Agora põe no chão, acalma, Michel Prando, já tocando pro seu companheiro de lado, Zago Lorenzo. Ele adiantou, ganhou no pé de ferro, acabou caindo. O árbitro mandou dar sequência, avança ali Michel Prando, aí tentou o lançamento na frente. Muito forte, ficou fácil nas mãos do goleiro Gabriel. Gabriel já sai jogando aqui, rifa a bola e sai direto pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Cardoso, o lançamento à frente para o Rian Douglas. Ele domina, marcado por 2, tenta escapar, tenta levar essa bola pela linha de fundo. Chega na cobertura ali, o toque no meio, passa ali, mas a bola já havia saído pela linha de fundo. Não conseguiu evitar a saída ali o Rian. O tiro de meta foi apontado pelo assistente número 2, Romário Augusto Rebolo Gomes. O Guarani pressiona nesse início, vem pra cima, quer se consolidar na liderança do grupo 6, né, João? Com certeza, Marcelo. O Guarani, como você bem disse, além de tudo, tá engasgado com o Bernô, né? Que foi a única derrota do Guarani até aqui dentro do grupo e busca sua reabilitação em casa, além de se garantir no primeiro lugar do grupo. Tentou o lançamento ali, a bola novamente foi direto pela linha de fundo. É novo tiro de meta para a equipe do São Bernardo. Vai ali o goleiro Gabriel para a cobrança. Vamos chegando próximo da marca dos 4 minutos deste primeiro tempo. Você está acompanhando o Campeonato Paulista agora da categoria Sub-14 aqui na TV Guarani. Você que teve a overdose, a alegria de acompanhar desde a categoria Sub-11 até a categoria Sub-20. Na sexta-feira, a equipe do Guarani no Sub-20 venceu pelo placar de 1-0. Ontem tivemos a categoria Sub-15, Sub-17, Sub-13, Sub-11 e Sub-12 e hoje o Sub-13 e Sub-14. Depois a gente passa uma geral aí dos resultados. Vem a equipe do Guarani, o toque à frente, dominou o Rian, ele ajeitou o chute, pegou fraco, ficou fácil nas mãos do goleiro Gabriel, mas arriscou o Rian como centroavante, virou, arriscou o chute, mas acabou pegando fraco, ficou fácil para o Gabriel, João. O chute saiu mascado, né, Marcelo? Saiu fraco e aí facilitou a vida do goleiro da equipe do São Bernardo. Lá vem o Guarani novamente. Lá vem o Guarani, recuperou ali a bola com o Filipe. Ele faz o lançamento na área, muito fechado, mas a sobra volta ainda com o Guarani. Tenta sair jogando aqui na esquerda. Tenta chegar na bola a equipe do Guarani, conseguiu evitar a saída. É o Sadraque que tá com ela, ele ganhou. Tenta ir a linha de fundo, foi travado na bola. Sai bem a equipe do São Bernardo e o lançamento é feito à frente. Aí a bola fechou, pegou aquele efeito, acabou saindo pela linha lateral. Cardoso já faz o arremesso, joga no meio para o Michel. Michel avança, conseguiu no pé de ferro ganhar, sobra volta com a equipe do Guarani. Michel com ela novamente. Pressionado, 2 em cima dele, ele consegue o toque para o Felipinho lá na direita. Tentou o toque mais à frente para o Bruninho. Ganha lateral a equipe do Guarani. Arremesso já cobrado na área. Afasta de cabeça a zaga do São Bernardo.
tenta ligar o contra-ataque, mas a sobra volta com o Guarani. Só dá Guarani nesse primeiro tempo. Lançamento à frente procurando o Sadraque. O desvio foi feito, a bola lentamente sai pela linha lateral. Ninguém se habilitou aí. O Cardoso deixou, lateral para a equipe do Guarani. Lateral já cobrado à frente, procurando o Filipe. Não conseguiu o domínio, afasta a zaga. Chegou ali o Brian, torcida do São Bernardo reclama de uma possível falta para cima do Guilherme. Tenta sair jogando, acaba perdendo e agora a equipe do São Bernardo tenta ligar o contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Vai avançando, demora para chegar a marcação do Guarani. O corte é feito na área, acabou adiantando. Afasta ali o Lorenzo e deu certo. A bola cai nos pés do Arthur Malo. Avança pelo lado direito com o Filipinho. Filipinho faz o corte, o toque no meio para o Rian. Rian volta mais atrás, novamente para o Arthur. Arthur para Filipe. Filipe tenta ali na gingada do corpo, acabou adiantando, afasta ali o Lucas. A sobra volta com a equipe do Guarani que pressiona. Vem com o Arthur. Arthur no meio, para o Bruninho, para o Filipe. Tentou o toque para o Bruninho, mas não deu. Arthur vai lá na briga, no jogo de corpo, a bola se escapa ali, mas chegou primeiro. Chega no carrinho, firme. Chega, atrasa toda a jogada, chega o Michel Prando e recua para o goleiro Eduardo Ortiz. Ortiz faz o giro, toca lá na esquerda, na direita com o Michel. Michel domina. Inverte o jogo aqui na esquerda com o Lorenzo. Lorenzo avança. A marcação chega agora. Agora o lançamento para o Sadraque. Sadraque no meio para o Rian. Rian toca mais no meio. É para o Filipe. Filipe, o toque, a bela visão, a chegada do Bruninho, do Felipinho, tentou o cruzamento, foi bloqueado, a sobra volta ainda com o Guarani, Lorenzo com ela, para o Bruninho, para o Arthur, Arthur faz o lançamento para o Rian, Rian toca do lado para o Miguel Melo, Miguel mais à esquerda para o Sadraque, ele faz o corte, arrisca o chute de direita, pegou muito fechado, passa a direita do gol do Gabriel, é só tiro de meta. Mas que posse de bola, uma posse de bola ofensiva, abrindo toda a defesa do Guarani após o chute do Sadraque, João. Pois é, Marcelo, a equipe do Guarani entrou com disposição para vir aí ao ataque. Uma equipe bastante ofensiva nesse primeiro tempo. Sai tocando a bola a equipe do Guarani, consegue recuperar o Filipe. Filipe tentou o toque mais à frente e foi bloqueado. No meio de 3 ele recupera. O toque para o Miguel Melo. Ele avança aqui pelo lado esquerdo. Tem os Cardoso mais atrás. O toque é para ele, mas está pressionado pela defesa. Evita a saída, chega ali firme no carrinho. É um perde e ganha, tá valendo tudo isso. Agora a falta foi assinalada. E a falta é a favor da equipe... não, já estava apontado o impedimento ali. A falta seria, acho que, para o Guarani, mas o impedimento foi assinalado. Rapaz, que briga ali pela bola, hein, João? Vai para cá, vai para lá. No fim, o impedimento foi assinalado. Tá valendo. Já foi autorizada a cobrança. Pegou mal na bola. Quase acerta o quarto árbitro aqui que tava de costas. A bola passou do lado aqui do Leandro. Vai o Cardoso para a cobrança. Faz o arremesso lá na frente, tentou o Rian, mas chega na cobertura o Isaac, firme na marcação. Mas o Rian foi esperto, roubou a bola, tentou o cruzamento no meio. Sadraque fica com ela ainda. Rian, tá valendo tudo isso. Isaac tá com ela. Chegou a marcação do Rian, o toque de cabeça na área do Arthur. O toque no meio, o chute no canto! Gol! Camisa 10, na recuperação de bola do Miguel Melo, o toque para o Rian, ele tocou no meio, chegou o Filipe, de chapa, tocou no cantinho, sem chances para o goleiro Gabriel, está aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra, agora Guarani 1, São Bernardo 0, carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba! E que assistência do Cardoso, hein, meu amigo? O passe dele foi açucarado, foi só empurrar pra dentro da meta no chute do Filipinho.
A assistência foi do Cardoso ali, o Filipe, perdão. O Filipe que marca o seu segundo gol na competição. Tenta chegar o São Bernardo ali pela primeira vez, o cruzamento é feito, mas a sobra ainda fica com o Brian. Ele joga lá na esquerda, belo drible. A chegada do São Bernardo é perigosa, tentou o cruzamento do Samuel. Recupera a equipe do Guarani, tenta sair o contra-ataque, mas recupera o Lorenzo. Toque errado novamente. O Guarani fica com ela, foi pressionado e aí a falta. Se precipitou o jogador ali do São Bernardo, porque estava perdendo a bola o Filipe, a bola estava sobrando para o São Bernardo, mas ele agarrou o Filipe e aí não teve o que fazer. O José Paulo marcou a falta. Primeira falta da partida. Com 11 minutos de jogo. Aí o Sadraque acabou pisando na bola. Chega na cobertura o Cardoso. Houve um desvio ali do Lucas. Lateral a equipe do Guarani. Dos 11 minutos, lateral aqui pelo lado esquerdo do seu ataque. O Guarani pressiona, Sadraque com ela. Ali na linha de fundo, tenta fazer o corte, avança, invadiu a área, o toque no meio. Rian, toque atrás para o Filipe novamente, dessa vez foi bloqueado. Mas no pé de ferro vai ganhando, o Filipe ficou com ela. O toque no cantinho! Aqui o chute acabou saindo fraco, o Gabriel conseguiu se recuperar, João. Pois é, Marcelo. Ali agora, o Felipe só dá um toquinho, só empurrar ela mesmo, sem muita força, foi o suficiente para o goleiro se recuperar e conseguir buscar lá no cantinho, lá no pé da trave, impedindo o segundo gol da equipe do Guarani. E agora a falta assinalada contra a equipe do Guarani, a primeira na partida, na marca dos 12 minutos deste primeiro tempo. Lembrando, são 3 tempos de 20 minutos e depois a cobrança das penalidades para a disputa do ponto extra. Muito obrigado a todos que estão com a gente aqui. Mande sua mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para toda vez que tivermos uma transmissão ao vivo aqui da TV Guarani, você receber as notificações. O Renato Tomás, torcendo muito pro meu mano Lucas Martinhotti do São Bernardo. O Luigi aqui, o Luigi 9, a Inês, vó ama você, Enzo, Lourenço de Jundiaí, vô do Enzo, toda a galera vem chegando. Evanilton Marques, vamos São Bernardo com o jogo e boa sorte, Vicente Enzo Ferraz. Muito obrigado. Vai tocando a bola da equipe do Guarani. Vai se avançando aqui. O toque no meio. Tenta um lançamento à frente. 13 minutos de jogo. Segue agora no placar 1-0 para o Guarani. Faz o giro ali, o Michel Prando com tranquilidade, escapa da marcação, começa mais atrás com o Lorenzo. Lorenzo aqui na esquerda para o Cardoso. Tenta avançar a equipe do Guarani, chega a marcação, Cardoso protege bem a bola, já toca para o Sadraque. Sadraque com ela ali, tenta passar pelo meio. Houve um choque dos dois aí, o árbitro mandou dar sequência. E o contra-ataque ali do Pedro. E agora a falta assinalada contra a equipe do Guarani. Os dois jogadores já vão se levantando. A torcida do Guarani não gostou, mas agora a falta é da equipe do a favor da equipe do São Bernardo. Ele marcou uma falta retroativa, né, Marcelo, pelo gestual dele. Não foi a chegada ali no meio-campo, foi um pouco antes, deve ter visto um puxão ou algo assim. E aí ele sinalizou a falta. Vai para a cobrança o Isaac. Não, deixou ali pro seu companheiro, o lançamento à frente ali. Saiu ali, não se entendeu o Lorenzo com o Ortiz, mas o Lorenzo conseguiu o toque aqui na esquerda para o Cardoso. Cardoso tenta o lançamento, foi bloqueado, na segunda conseguiu. Domina ali no meio o Filipe. Filipe escapa da marcação, faz o giro, escapa de 2, já toca aqui na esquerda, avança o Miguel Melo. Vai avançando a equipe do Guarani, o Sadraque deixou, o Miguel Melo avançou. 2 em cima dele, tentou o corte pelo meio, a sobra fica com o Isaac, que já toca aqui na direita com o Lucas. Lucas faz o lançamento à frente, chega na cobertura, firme o Lorenzo, mas a sobra volta com a equipe do São Bernardo que perde. Agora recupera o Arthur Malo, lá na direita, avança a equipe do Guarani com o Bruninho. Bruninho domina, tenta fazer o giro, tenta a devolução ali para o Felipinho, mas ele fica com a bola ainda. Bruninho com ela, vai segurando. Ele prefere voltar mais atrás com o Michel. Michel devolve para o Bruninho. Bruninho com ela, agora pelo meio. O toque atrás. Volta com o Michel.
Michel com ela, faz o lançamento na área, Rian, o desvio de cabeça do Isaac, a sobra do Sadraque, ele avançou na primeira, acertou o chute, foi bloqueado, volta o Cardoso no meio, agora a sobra volta com a equipe do Guarani, novamente aqui pelo lado esquerdo, a bola com Lorenzo, o toque no meio, Sadraque para Lorenzo, o toque no meio, ninguém para completar essa bola, mas a triangulação aqui pelo lado esquerdo foi bonito, João. Triangulação muito bonita. Mas ali, né, Marcelo, é pra um lateral, um ponta, chegar ali e fazer esse cruzamento. Pedir que o zagueiro faça isso, não dá, né? E teremos o primeiro cartão do jogo. E agora teremos o cartão amarelo, né, João? Cartão amarelo pro camisa número 4 da equipe do Guarani. Cartão amarelo pro camisa 4 do Guarani, o Lorenzo. Lembrando, né, que até a categoria sub-15 os cartões não são levantados, são mostrados e anotados. Um segundo cartão amarelo é o que seria o cartão vermelho, que aqui na categoria é a substituição disciplinar. Como a substituição é volante até a categoria sub-14, não tem perigo da equipe ficar com um jogador a menos. Como ocorreu ontem na equipe do sub-15, no jogo do sub-15, que as substituições já haviam sido feitas, e aí teve o finalzinho do jogo com um jogador a menos. Autorizada a cobrança, vem a equipe do São Bernardo, cobrança ali do Pedro na área, no formigueiro, a sobra ainda volta com o Brian, tenta o cruzamento, foi bloqueado, tenta ali o Felipinho, do jeito que a bola chegou, ele mandou pela linha lateral, porque estava chegando a pressão ali do Brian. É lateral a favor da equipe do São Bernardo, lá pelo lado esquerdo, vai o Samuel para a cobrança, o arremesso é feito, tentou ali o Pedro, não conseguiu, rebate. Mas a bola fica novamente com a equipe do São Bernardo, ele perdeu, avança agora a equipe do Guarani, com o Bruninho, o toque no meio, Rian dominou, avançou, invadiu a área, o chute cruzado, defendeu o goleiro pra fora! O Rian perdeu a passada e não estava equilibrado pro chute, mas ainda assim saiu bem colocado, o goleiro Gabriel precisou se esticar todo, João. Pois é, Marcelo, se esticou até o limite ali, foi o suficiente. Deu um totozinho na bola de leve, mandou pela linha de fundo. E a bola ainda foi naquele desespero, né? Mansamente ainda saindo pela linha de fundo. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani, 121 aparelhos conectados. O cruzamento, a bola entrou! Gol! Do Guarani! E agora? Tava o Rian, a cobrança de escanteio foi do Felipinho. A gente vai tentar descobrir depois novamente, assim como o segundo gol. Foi olímpico? Gol olímpico então, gol do Felipinho. A bola bateu na trave, bateu no goleiro e entrou. O Rian Douglas ainda foi lá para completar. Mas o gol foi olímpico na marca dos 18 minutos. Felipinho, camisa 2. Agora no placar. Guarani 2, São Bernardo 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. Segundo gol da equipe do Guarani. Existe uma reclamação ali, mas o goleiro não tinha pleno domínio da bola. Então ali podia ser disputado espaço com ele sim. E foi o que foi feito. A bola morreu no fundo da rede. E sai jogando novamente a equipe do São Bernardo. Tenta sair aqui, foi puxado ali pelo Sadraque. Nova falta. Guarani abusando um pouquinho dessas faltas, segurando a camisa. Escapou do cartão amarelo o Sadraque, né? Não foi o Sadraque que escapou, não. Foi o camisa 10, o Filipe. Ele nem tava na jogada. Quis ir bater boca com o jogador do São Bernardo. Ia levar de graça. Agora a falta a favor da equipe do Guarani. Vai para a cobrança o Lorenzo. Lorenzo faz o lançamento lá na direita, o toque do Felipinho, tentou jogar no meio, afastou ali o Brian do jeito que deu, tentou o toque na frente, houve o choque, chegou com o braço e vai receber o cartão. E vai embora mais cedo. Lorenzo vai levar o segundo segundo cartão amarelo e vai ser substituído disciplinarmente, né, João? Ele não vem para a cobrança de pênaltis, Marcelo. Substituído disciplinarmente.
Acabou evitando ali o contra-ataque do Guarani, mas também chegou um pouco com o braço erguido e acertou o rosto, né, João? Não foi ao rosto, chegou empurrando nas costas, região próxima da cabeça. Ali não... como a gente brinca, né? É aquele cartão clássico, foi um empurrão muito nítido, não tinha ninguém pra, pelo menos, dar uma escondidinha. O árbitro não teve dúvida na hora do segundo cartão. E agora entrou o camisa 15, Miguel Ribeiro. Como eu havia acabado de informar, se recebesse o segundo cartão amarelo, foi o que aconteceu, está fora da partida o Lorenzo. Lançamento feito ali na área, no formigueiro, no bate-rebate, sobra com o Brian. Ele toca mais atrás, tenta o Raul, cruzamento, afasta a zaga do Guarani, tenta sair no contra-ataque. E na marca dos 21 minutos, põe ponto final o senhor José Paulo Quáquio Júnior. De até aqui, Guarani 2, São Bernardo 0. A gente vai para um rato por um minutinho e a gente volta já já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre. Muito bem, estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. Vamos passar as escalações dos dois times que entrarão nesse segundo tempo. Começando com a equipe do Guarani, que vem a campo agora com 12, Enzo Altran, 13, Gabriel Carlini, 14, Rian Lucas, 15, Miguel Ribeiro, 16, Gabriel França, 17, Adrian Sodré, 18, Rian Pablo, 19, Luiz Gustavo, 20, Pedro Gouveia, 21, Gabriel Alves e 22, Isaac Padilha. Já o São Bernardo vem com 12, Murilo, 7, Malaquias, 13, Ricardo, 14, Thiago, 15, Enzo Gigante, 16, Pedro Rosseto, 18, Vicenzo, 19, Marcos Neto, 20, Matheus Neto, 21, Matheus Freitas e 23, Vitor. Estas são as escalações das duas equipes que estarão no gramado agora para o segundo tempo. Como eu falei, no primeiro tempo é um time, no segundo tempo é o segundo time. A equipe do São Bernardo já vai se posicionando à sua direita e a equipe do Guarani à sua esquerda. João Luiz, você conseguiu conferir lá para quem foi dado o segundo gol do Guarani? Na súmula vai para como gol contra do goleiro. Ah, então gol contra do goleiro. Então o Filipinho ainda não marcou gol na competição. Do goleiro. A bola bate nas costas do goleiro e entra. Muito bem. A equipe do Guarani, ou a equipe do São Bernardo já vai se posicionando no centro do gramado. Tá ali o Vitor, camisa 23, para dar o pontapé inicial para essa segunda etapa. O árbitro já vai se posicionando, vai fazendo aquela última checagem para darmos início. Todo mundo tomou aquela aguinha no intervalo. Então, repetindo, o gol foi dado contra, o segundo gol da equipe do Guarani foi contra do goleiro Gabriel. Tudo pronto? Está valendo! Começa a segunda etapa aqui no José de Araújo Sintra para Guarani 2, São Bernardo 0. São Bernardo já tenta o primeiro lançamento à frente ali para o Vitor. Vitor tenta, é pressionado. Acabou não se entendendo a defesa. O Vitor recuperou. Vai avançando pelo meio. Chega ali o camisa 20, o Matheus Neto. Tenta ali, chega firme na marcação a equipe do Guarani. É com o camisa 20, o Pedro Gouveia. Tentou ali. Desculpa, camisa 18, o Rian Pablo. Tenta ali pelo lado direito. A bola acabou não conseguindo o domínio. Ganha tiro de meta a equipe do Guarani.
40 de segundos de jogo, agora foi a equipe do São Bernardo que já veio pra cima. É aquela mudança dos times, também ataque contra defesa agora, João? Então, tá meio que se repetindo, né, Marcelo? Opa! Tá meio que se repetindo aí o que a gente viu na primeira etapa, no primeiro jogo, né? Mas vamos ver se a equipe do Guarani vem mais equilibrada nesse segundo tempo. Vem a equipe do Guarani descendo aqui pelo lado direito com Gabriel Alves. Tentou o lançamento, acabou não conseguindo, foi bloqueado. Ganha novo lateral. Avança aqui pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento ali, tenta o lançamento. O Gabriel Carlini chega na área, consegue o domínio, evita a saída. Quem tá nela é o Gabriel Alves. Foi na cobertura aí, no puxa daqui, puxa dali. O árbitro deu a falta a favor da equipe do São Bernardo. Já foi autorizada a cobrança. O lançamento feito à frente. Aí nova falta a favor da equipe, agora a favor da equipe do Guarani. O jogador do São Bernardo pergunta: o que eu fiz? Isso, fez falta. Daqui eu escutei o árbitro falando: para de puxar a camisa dele. Vai vendo. Então ele fez falta. Avança a equipe do Guarani, o toque pra trás. Arriscou o chute, foi travado na primeira, na segunda. Quem tá na bola ali é o Luiz Gustavo. Afasta a zaga do jeito que deu. Ganha a lateral a equipe do Guarani, que vem pra cima agora. Busca o terceiro gol. Quem tá lá para a cobrança é o Gabriel França. Gabriel França faz o arremesso ali na entrada da área. Tentou o domínio. O Rian Pablo não conseguiu, acabou. O Luiz Gustavo acabou mandando essa bola direto pela linha lateral. Agora o lateral é a favor da equipe do São Bernardo. Sai tocando a bola, já recupera a equipe do Guarani. A inversão de jogo aqui na direita. Recupera a equipe do São Bernardo. Do Guarani, o toque na frente adiantou demais ali o Gabriel Carlini. É lateral a favor da equipe do São Bernardo. Com quase 3 minutos desta segunda etapa, o Guarani vai vencendo 2-0. É o Campeonato Paulista, categoria Sub-14, aqui no José de Araújo Sintra. Tentou domínio, não conseguiu evitar a saída. Lateral a favor da equipe do São Bernardo. O lateral é lá pelo lado direito. Já cobrado. Afasta do jeito que deu do seu campo de defesa ali. A sobra no pé de ferro. Conseguiu ganhar primeiro o Rian Lucas. Ganhou na segunda, já saiu tocando para o Pedro Gouveia. O lançamento na frente. Conseguiu interceptar ali a zaga do São Bernardo, que sai jogando. Tenta o lançamento ali para o Vitor. Não deu. Fica a sobra com o Ricardo. Não perde ganha ali. Ganha lateral para a sua equipe. Na marca dos 3 minutos e 30 dessa segunda etapa. Lateral, já cobrado. Tenta o lançamento à frente, tenta o domínio ali. O Vitor, aí meio no grito ali do camisa 15, o Miguel Ribeiro ganhou o lateral para cima do assistente número 2. Vai o Gabriel França na cobrança. Arremesso feito à frente, a sobra volta com a equipe do Guarani. Sai tocando, o Gabriel tentou ali escapar da marcação, mas o Malaquias não conseguiu o domínio, saiu com bola e tudo, novo lateral para a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. O arremesso feito à frente, afasta de cabeça o Thiago, mas volta a equipe do Guarani, sai tocando, tenta no meio, tenta ali com o Pedro Gouveia, avança agora aqui pelo lado direito, com o Adrian Sodré. Adrian avançou, deu um tapa na frente, evitou a saída. Chega na marcação, camisa 15, o Enzo Gigante. Mas volta ainda com o Adrian. Adrian toca mais atrás para o Carlini. Carlini tenta o lançamento no meio. Vai arriscar o chute no cantinho! Gol! Do Guarani, Pedro Gouveia, camisa 20, ele recebeu a bola na entrada da área, na altura da meia-lua, na grande área, arriscou o chute, o Morrinho artilheiro entrou em ação, enganando o goleiro Murilo, amplia o Guarani, agora Guarani 3, São Bernardo 0, carimba, João! Carimba, Marcelo, carimba. O terceiro gol da equipe do Guarani. Bela jogada de fora da área, belo chute, como você bem disse. Morrinho artilheiro ajudando a equipe do Guarani dessa vez. E o Pedro Gouveia marca o seu primeiro gol na competição.
Tenta sair jogando a equipe do São Bernardo lá pelo lado direito, acaba roubando novamente a equipe do Guarani. Não perde ganha, volta com o Guarani ali, tá valendo tudo isso, o árbitro mandou dar sequência. O lançamento é feito à frente, chega na cobertura a zaga do Guarani com o camisa 15, o Miguel Ribeiro, ganha lateral o São Bernardo. Lateral já cobrado, chega até o Vitor. Vitor volta, São Bernardo corre atrás. Tá devolvendo com juros e correção monetária a derrota no primeiro turno, João. Agora a falta assinalada a favor da equipe do Guarani. Mais uma falta. A quinta falta da equipe do São Bernardo na partida. Lançamento feito à frente, tentou ali na disputa de bola o Luiz Gustavo, acabou perdendo, mas chega o seu companheiro ali, tenta ganhar justamente o Pedro. O camisa 21, Gabriel Alves, tentou ali, não conseguiu, mas ganha lateral a equipe do São Bernardo. Houve o último toque do jogador do Guarani, lateral para a equipe do São Bernardo. Ah não, foi a falta. A falta assinalada, a 7ª falta da equipe do Guarani na partida. Avança, tentou o lançamento aqui na esquerda procurando o Pedro Rosseto, mas foi bloqueado. Avança a equipe do Guarani com o Luiz Gustavo. Ele estava todo marcado, voltou, começa o jogo novamente com o Adrian Sodré. Adrian domina, recebeu a marcação, ele já toca aqui na direita para o Carlini. Carlini tenta a inversão, não saiu tão forte assim, mas a sobra volta com Pedro Gouveia. Ele toca lá na esquerda com o Gabriel Alves, com o Isaac Padilha, avança novamente, Gabriel vai avançando na linha de fundo, o cruzamento é feito, foi bloqueado, tenta completar ali, o Matheus Freitas não conseguiu, recupera o Gabriel, evitou a saída, o toque na frente, todo mundo ficou olhando, Isaac foi esperto, roubou, chega na linha de fundo, mas aí chega na cobertura a equipe do São Bernardo e recupera, mas Pedro Gouveia tá ali, intercepta o lance no toque no meio, foi interceptado agora pelo Vicenzo e ele acaba mandando essa bola pela linha lateral. Estamos chegando na marca dos 8 minutos deste segundo tempo. O Guarani vai vencendo 3 para o Guarani, 0 para o São Bernardo. Bola com o São Bernardo, ele toca a bola, tenta a inversão agora aqui na esquerda. Afasta do jeito que deu o Pedro Rosseto. Conseguiu ganhar ali o Matheus Freitas. Tenta puxar o contra-ataque, mas chega na cobertura o Carlini e ganha. No pé de pé, o Sodré na frente para o Carlini. Tenta sair jogando a equipe do Guarani agora, aqui pelo lado direito, com o Gabriel Alves. O lançamento à frente para o Rian Pablo. Chega na cobertura. Firme. O camisa 19, Marcos Neto, e manda essa bola pela linha lateral. Vai o Carlini para a cobrança. Arremesso feito ali na grande área, tentou desvio de cabeça o Luiz Gustavo, a bola sobra, Pedro Gouveia! De primeira, deu um tapa, apagou, acabou pegando um pouquinho embaixo da bola, passou por cima do travessão, mas o Guarani não tá que nem no primeiro jogo, o Guarani se assentou, acalmou e vem pra cima e pressiona e quer mais. Pois é, Marcelo, o pessoal acho que assistiu o segundo tempo do primeiro jogo, falou, pá, a gente não pode recuar tanto assim não, que senão vai complicar pro nosso lado. Guarani mostrando aí a força de estar jogando dentro de casa, sendo ofensivo, buscando resultado e querendo garantir a vitória no jogo de hoje. E um detalhe, a equipe do São Bernardo ainda não conseguiu chutar na partida. A única parte estatística da equipe do São Bernardo são as faltas. Foram 2 no primeiro tempo e até agora 4 no segundo, 6 no total. Enquanto que o Guarani no primeiro tempo deu 6 chutes, sendo 5 na direção do gol, e nesse segundo tempo 2 chutes, 1 na direção do gol, totalizando 8, sendo 6 na direção do gol. Vem avançando a equipe do São Bernardo. Ali pelo lado direito, mas é pressionado, dificulta muito a ação de bola a equipe do Guarani. Não é à toa, a equipe do Guarani, entre os 87 clubes, é o sétimo melhor ataque da competição, com 29 gols marcados. E é a terceira melhor defesa, com 2 gols sofridos. Avança a equipe do São Bernardo agora aqui pelo lado direito, tenta ganhar ali o Pedro Rosseto. Na pressão, ganha lateral para sua equipe. O arremesso é feito, chegou o Adrian, esperto, roubou e já despacha essa bola. Luiz Gustavo conseguiu ali o domínio, avança, o toque deu um tapa na frente, mas adiantou demais, a sobra fica com a equipe do São Bernardo, que sai jogando com o Thiago. Thiago vai tendo espaço, vai avançando, já toca para o Matheus Freitas. Matheus faz o giro, tenta a inversão, desvio de cabeça ali do Rian Pablo, mas não foi suficiente. Tenta chegar ali a equipe
do São Bernardo com o Matheus Neto. A sobra é feita. Não conseguiu o domínio ali, acabou se atrapalhando com a bola o jogador do Guarani. Ganha a lateral a equipe do São Bernardo. Vai o Ricardo para a cobrança. Estamos chegando na marca dos 11 minutos deste segundo tempo. O Guarani vence pelo placar de 3-0. Vai tocando a bola o Matheus Freitas. Ele domina, protege, acabou adiantando, mas ganhou no pé de ferro. Ele vai ficando com a bola ainda. Tem ali o Marcos Neto com ela, faz o lançamento, inverte o jogo aqui na esquerda. Tem o domínio, tá valendo tudo isso, afasta a zaga do jeito que deu. Mas a sobra volta com a equipe do São Bernardo. Aqui pelo lado esquerdo com Pedro Rosseto. O toque na frente para o Matheus Freitas. O cruzamento é fechado, firme. Enzo Altran faz a defesa. Isa sai jogando pelo meio, Pedro Gouveia, belo lançamento lá na esquerda, vai avançando o Isaac, ele domina, vai chegando ali no meio, Luiz Gustavo, o lançamento é feito aqui na direita, consegue evitar a saída do Gabriel, ele domina, ergue a cabeça, faz o cruzamento, tentou, Luiz Gustavo afasta a zaga, a sobra ali do Vicenzo que despacha, a sobra do Pedro Gouveia que não tem medo de ser feliz não, a bola chega, ele tenta o chute, mas a sobra agora volta com o São Bernardo, que tenta sair jogando lá pelo lado direito, mas no momento ali houve um choque e o jogador da equipe do São Bernardo está caído lá, vai pedir já a presença do departamento médico da equipe do São Bernardo. Na marca dos 12 minutos deste segundo tempo, segue no placar Guarani 3, São Bernardo 0. A equipe, o médico vai chegando ali para atendimento ao jogador. Enquanto isso, a garotada aproveita para tomar uma água. Aonde a gente está na cabine está mais fresquinho, mas mesmo na temperatura mais agradável, no sol, não tem como, esquenta, né, João? Aí vai esquentando, aí na correria ali, o pessoal precisa se hidratar, tá sempre bem ali. Tudo pronto, o árbitro já chama as duas equipes para o reinício da partida. Teremos a bola ao chão a favor da equipe do São Bernardo. A equipe do Guarani já vai se posicionando, o São Bernardo também, tanto que as duas equipes foram para uma mini parada para hidratação ali. E vem a equipe e vamos ter o reinício da partida. Lá pelo lado direito, o Thiago está na bola. Thiago com ela, vai avançando. Chegou ali o Luiz Gustavo, ele tenta o lançamento à frente, procurando o Matheus Neto. Chegou na cobertura ali como um líbero, o Enzo Altran, foi de joelho. Quase se enrolou, acabou perdendo. Tenta ganhar ali a equipe do São Bernardo. Não chegou a tempo o Matheus Neto, mas vai se atrapalhando. A bola tá queimando nos pés dos jogadores ali nesse momento. Agora tenta sair jogando o André Sodré. Lá pelo lado esquerdo, muito forte o lançamento por Luiz Gustavo. E acabou saindo reto, ficou fácil ali nas mãos do goleiro Murilo, que já sai jogando aqui pelo lado esquerdo. Sai tocando a bola. Tenta o lançamento à frente, melhor para a zaga do Guarani. Tenta sair, chegou firme ali na marcação. A equipe do São Bernardo com o Matheus Freitas. Ganha a lateral a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito. Gabriel Carlini, o lançamento feito à frente. No pé de ganha, novo lateral para a equipe do Guarani. Vai o Carlini, o Gabriel Carlini novamente para a cobrança. Carlini faz o arremesso à frente, tentando ali, bateu nas costas do Gabriel Alves, mas ele consegue se recuperar e ainda dominar a bola. Tentou o toque mais atrás. No pé de ganha ali, tá valendo tudo isso. Chega ali até o Adrian, que faz o drible. Bonito, acalmou o lance. Toca atrás para o Rian Lucas. Já na esquerda ali para o Miguel. Miguel mais à de esquerda ali com o Gabriel França. Ele faz o lançamento à frente, tenta avançar a equipe do Guarani. O drible, avança pelo meio, chega na cobertura, no jogo de corpo, limpo. Ganha essa bola e já toca na frente para o Matheus Freitas. Tenta puxar o contra-ataque, mas chegou o Rian Lucas e despacha. Luiz Gustavo está em posição irregular. Quem estava ali era o Isaac Padilha. E o impedimento foi assinalado. O segundo impedimento da equipe do Guarani na partida, João. Pois é, a sinalização da arbitragem ali que o Isaac vinha voltando da posição irregular no momento da batida, né? Por isso foi sinalizado o impedimento. Tenta o lançamento a equipe
do São Bernardo, já recupera a equipe do Guarani, o lançamento aqui na direita para o Gabriel Alves. Não chegou, Adrian vai lá na disputa, fica em cima do Vicenzo, tenta o toque para o Luiz Gustavo, o Vicenzo conseguiu se recuperar, mas o Adrian também foi seguro, mas conseguiu levar vantagem. O toque ali para o Rian Pablo, lá na esquerda com o Isaac. Isaac faz o corte, invadiu a área, escapou da falta, tentou o chute, foi bloqueado ali pelo Thiago e aí acabou cometendo a falta. Acabou dando trança-pé ali no Thiago e a falta assinalada. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente, 120 aparelhos conectados nessa belíssima manhã de domingo na cidade de Amparo. Sai tocando a bola já o São Bernardo. Jogo já reiniciado, passamos os 16. Recupera a equipe do Guarani ali, aí o árbitro olhou, não foi nada, levanta e segue o jogo. Vai avançando a equipe do São Bernardo, toque à frente, chega na marcação, Pedro Gouveia, mas consegue o domínio ali, na sequência o Pedro Gouveia conseguiu desviar a bola, é lateral para a equipe do São Bernardo, lateral já cobrado, no giro, ganhou, avança aqui pelo meio, tentou ali o Gabriel França, mas a sobra volta com o Vicenzo. Vicenzo acaba tocando errado, recupera a equipe do Guarani agora, o lançamento para o Luiz Gustavo, ele foi esperto, ele parou e dominou, conseguiu o drible ali, a falta, mas levou vantagem, o árbitro deu a vantagem, avança a equipe do Guarani, com o Gabriel Alves aqui pela direita, tem a passagem do Carline, é pra ele, tá caindo aí do jogador do Guarani, o cruzamento saiu fechado nas mãos do goleiro Murilo, e agora o jogo é paralisado para atendimento ao jogador camisa 22, Isaac Padilha ali, é o 19, Luiz Gustavo, da equipe do Guarani. Obrigado. Mas já tá tudo ok ali, com o jogador, já se levantou, teremos o início da partida com bola ao chão. Olha, Marcelo, esse tipo de lance, daqui do nosso ângulo, né, aqui de cima, não configurou uma vantagem, a bola tava saindo da direção do gol, indo muito pra lateral, marcação tava próxima. É melhor ter parado lá no meio. E agora o lançamento deu certo. Chega ali o Matheus Freitas. Avança a equipe do São Bernardo. Tapa na bola. Evitou a saída do cruzamento. Consegue afastar a zaga do Guarani. Que tenta ligar o contra-ataque com o Adrian. Adrian aqui na direita para o Gabriel Alves. Ele tem o domínio. Levou o Rapa. E a falta foi assinalada. A falta cometida pelo camisa 16, o Pedro Rosseto. Pedro vai lá, cumprimenta ali. Pede desculpas pro Gabriel Alves. Tá tudo ok, vambora seguir o jogo. Já passamos dos 18 minutos, cobrança já feita. O lançamento feito à frente, tenta chegar ali. O Rian conseguiu o domínio. Tenta o toque atrás ali, foi bloqueado. Vai pro lateral o Gabriel Carline. Ele toma distância. Belo arremesso na área, o Luiz Gustavo. Tava pressionado ali pela zaga, chegou o Isaac, mas chegou primeiro o Murilo e fez a defesa. Murilo já sai jogando lá pelo lado direito. Tenta sair jogando a equipe do São Bernardo. Faz o lançamento à frente e deixou passar ali o Matheus Freitas e não chegou no Vitor. Mas a sobra volta com a equipe do São Bernardo. Fica ali com o Matheus Neto. Matheus faz o giro, escapa da marcação, vai avançando, arriscou o chute! A bola teve uma caída ali, só acompanhou o Enzo Altran, tiro de meta. O primeiro chute da equipe do São Bernardo aos 19 minutos do segundo tempo, João. Pois é, Marcelo, como você bem disse, primeira chegada da equipe do São Bernardo. E aí já deu um susto na galera aqui, porque a bola do nada resolveu cair ali e passou próximo do gol da equipe do Guarani. Gabriel já toca ali, tenta avançar a equipe do Guarani, vai tocando a bola. Isaac tenta fazer o giro em cima da sua marcação, não conseguiu. Acabou tocando errado, mas deu certo ali o jogador do São Bernardo, chega até o Enzo Gigante, toca no meio. Perdeu uma, na segunda o Adrian pressiona ali, foi seguro, tenta ganhar ali, conseguiu chegar primeiro e a falta assinalada. Falta cometida pelo Enzo Gigante, que vigor ali do Adrian, foi em cima, disputou a bola, João. E o 15 levou cartão amarelo. Opa, então camisa 15 ali, o Enzo Gigante, recebe o primeiro cartão da equipe do São Bernardo na partida. Lembrando que no primeiro tempo, o Lorenzo levou 2 cartões amarelos e foi substituído disciplinarmente. E teremos 1 minuto de acréscimo, é isso, né, João? Exatamente, acaba de ser sinalizado 1 minuto de acréscimo nesse tempo. Muito bem. A falta é perigosa, vai ter o lançamento na área aqui, a favor da equipe do Guarani.
Já passamos dos 20 minutos. Pode ser o último lance desse segundo tempo. O lançamento é feito na marca do pênalti. Conseguiu afastar a zaga do São Bernardo. E tenta ligar o contra-ataque ainda nesse finalzinho de segundo tempo. Matheus Freitas foi seguro ali. Levou uma, levou duas. E agora vai receber o cartão amarelo. O jogador do Guarani também, né, João? Exatamente, camisa 18. Agarrou, puxou, abraçou, não largou e acabou sendo marcada a falta. O camisa 18, o Rian Pablo. Na marca dos 20 minutos, recebe o cartão amarelo, o Rian Pablo. Lembrando para todos aqueles que da audiência rotativa, o cartão não é levantado, mas é mostrado ao jogador e anotado. Lançamento na área, afasta de cabeça, a sobra ali com o Matheus Neto, tenta armar o chute, passou da marcação, conseguiu o chute cruzado. Só acompanhou ali o Enzo Altran, assustando. E na marca dos 21 minutos, põe ponto final nesse segundo tempo, o senhor José Paulo Quáquio Júnior, para Guarani 3, São Bernardo 0. A gente vai para um rápido break, tomar uma água e daqui a pouco estamos de volta para o último tempo da categoria Sub-14. A gente volta já já. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina, tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, já foi tirado o tosse. A equipe do Guarani ficará à sua esquerda, a equipe do São Bernardo à nossa direita. O pontapé inicial cabe ao Guarani, tá lá já o Rian Douglas no centro do gramado. Vai para o gol da equipe do Guarani, o Enzo Altran, camisa 12, e vai para o gol da equipe do São Bernardo, camisa 1, Gabriel.
são basicamente os primeiros times das duas equipes, tirando o Lourenço da equipe do Guarani ali. 20 e 17. Só entrou o 20, o 17 já estava, e só o 20 que estava o Matheus Neto, que não estava no primeiro time. Tá tudo pronto ali, Rian Douglas, só aguardando a autorização do árbitro. Quaquio Júnior já tá lá, ajeitando o seu cronômetro, autoriza, começa a terceira etapa, Guarani 3, São Bernardo 0. O Guarani vai subindo para 33 pontos na competição, vai se isolando cada vez mais na liderança do grupo 6 do Campeonato Paulista da categoria Sub-14. Sai tocando a bola no seu campo de defesa, vai puxando a marcação, tentou o lançamento, foi bloqueado, ganha lateral a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo. Vai o Cardoso para a cobrança, lançamento feito à frente ali, tenta escapar, foi seguro, a falta assinalada e teremos cartão amarelo, João. Não, vermelho. Substituição disciplinar, Marcelo, direto. Não consegui ver o número. Ele tá saindo aqui daqui a pouco, o capitão da equipe, o Isaac. Isaac, camisa 3. O dele não foi nem só o contra-ataque, além de puxar e empurrar, ainda teve o totozinho por baixo, foi uma junção de coisas, o árbitro falou, não dá só amarelo, não é o suficiente, vai substituição disciplinar direto. Bom, pelo menos ninguém vai precisar sair na hora da cobrança dos pênaltis na disputa do ponto extra. Já tá tudo igual. E volta a campo, camisa 14, o Thiago. Com 1 minuto nesta terceira etapa, o jogador da equipe do São Bernardo acabou sendo substituído disciplinarmente. É agora um princípio de confusãozinha ali na entrada da área, o árbitro já foi vai lá. ser distribuído o cartão, hein? O assistente já dedou a galera ali. Ah, não, só pôs a mão no bolso e não finalizou. Só ficou na conversa. É. E vamos para a cobrança da falta. Falta assinalada ali a favor da equipe do Guarani, vem chuveirinho na área. Todo mundo posicionado na entrada da área. Expectativa aqui no José de Araújo Sintra. O Guarani vai vencendo 3-0. Tá esperando ali ainda acalmar os ânimos. Agora sim, autorizada a cobrança, o lançamento feito na área, o desvio ali, a bola vai passando, afasta a zaga, tenta completar ali o João Pedro, mas a sobra volta com a equipe do Guarani, no perde e ganha, o toque lá na esquerda com o Filipe ganhou, invadiu a área do cruzamento, afasta a zaga ali o Thiago, a sobra ainda é do Guarani, no intermediário, chute, só acompanhou. Gabriel caiu firme, fez a defesa, mas a pressão do Guarani já nesse início de terceiro tempo continua e sufoca o São Bernardo, João. Pois é, Marcelo, o pessoal assistiu o jogo do Sub-13 e não quis dar a barda dessa vez, não. No Sub-14 o Guarani vai pressionando do começo ao final, primeiro time, segundo time e agora na seleção do terceiro tempo. A equipe do Guarani vai pressionando e pressionando muito a equipe do São Bernardo. E que chegada do Cardoso, hein? No carrinho, limpo, roubou a bola, mas se complicou, agora chegou firme ali na falta. Falta cometida pelo Michel Prando e a falta é perigosa a favor da equipe do São Bernardo. E aí a torcida do São Bernardo que tá lá próxima pede o cartão para o árbitro. Foi pro cartão, João? Não, uma chegada firme, mas não... Pelo menos daqui, da onde a gente tá, né? Eu não vejo intensidade o suficiente para aplicação do cartão amarelo. Vamos lá. Tá indo 1, 2, 3, 4 jogadores ali protegendo o canto direito do goleiro Enzo Altran. Agora a expectativa é a favor da equipe do São Bernardo na cobrança da falta. O Quack olha ali a entrada da área, todo mundo um próximo do outro ali. Enzo Altran se ajeitando, autorizada a cobrança, vem a equipe do São Bernardo, colocado. Caramba, a frieza do Enzo ali ficou parado, a bola veio na direção dele, ele só deu o pulinho ali, só acompanhou, a bola passou por cima, sem perigo, segue 3-0. Pois é, o Enzo só acompanhou por garantia, né, Marcelo? Gelado ali, só olhando a bola caindo por cima da meta. Eu gelei aqui. E vem a equipe do Guarani, o lançamento é feito à frente, posição legal, roubou, mas a sobra volta ainda com o Bruninho, o lançamento lá do outro lado, para o Sadraque, ele faz o corte para trás,
Gol! É do Guarani! Miguel Melo, camisa 5, na marca dos 4 minutos deste terceiro tempo. Vira goleada. Agora, Guarani 4, São Bernardo 0. Carimba, João, carimba! Carimba, Marcelo, carimba. E isso sim que é uma senhora de uma assistência. Entregou o gol de bandeja o Filipe. Ajeitou pro companheiro chegar e só empurrar pro fundo da meta. E tenta pressionar o Guarani, o toque no meio, cara a cara pra fora! O artilheiro da equipe, o centroavante, Rian Douglas, podia fazer o seu. Acabou pegando, aí foi o Morrinho zagueiro, João. Na hora do chute ela deu aquela quicada, pegou na canela, ela subiu e foi pra fora. Pois é, Marcelo, e olha que ele podia ter esperado, dominado, ajeitado, arrumado o corpo antes de bater. Quis bater de primeira, ela subiu demais. E o quarto gol foi do Miguel Melo. Miguel Melo marcou seu segundo gol na competição. E o Guarani vai chegando a 33 gols marcados no campeonato. E a equipe do São Bernardo chega a 14 gols sofridos na competição. E vem o Guarani, quer mais, vem pra cima. Tenta o toque ali, acabou não conseguindo, fica com a defesa do São Bernardo. Cardoso vai lá, aí cometeu a falta ali. Por falta de uma, cometeu a segunda também a falta. Completou. Insistiu em empurrar o adversário, o árbitro falou, uma até vai, duas não. Falta já cobrada. Tenta ali, agora a falta assinalada contra a equipe do Guarani. 12ª falta cometida pela equipe do Guarani contra 9 da equipe do São Bernardo na partida. Recupera a defesa do Guarani, tenta sair jogando aqui pelo lado direito com o Bruninho. Belo lance pra cima do Samuel, limpa a bola, 4 em cima dele, já joga no meio. Bela jogada do Bruninho, no meio para o Miguel Melo. Lá na esquerda, avança a equipe do Guarani, quer mais, busca o 5º gol. O toque no meio, procurava o Rian Douglas. Ele vai na disputa de bola junto com o Sadraque. Sadraque só acompanha, ganha lateral para sua equipe. Ele acaba deixando lá pro Cardoso. Vai jogar essa bola lá na área. Vem a equipe do Guarani, a torcida se empolga. Lançamento lá na área, procurando o Rian. Chega firme na cobertura o Thiago. Manda essa bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani, João. A equipe do Guarani, como a gente vem falando, né, Marcelo? Amassando, buscando, pressionando demais a equipe do São Bernardo para não dar a mesma brecha que o Sub-13 deu do São Bernardo encostar no placar e acabar acelerando o jogo, digamos assim. Cobrança já feita, curta, lá para o Bruninho, ele invadiu a área, na linha de fundo, tentou o chute de primeira, defendeu o goleiro, ganha escanteio, fechou bem o ângulo ali o Gabriel, evitando o 5º gol da equipe do Guarani. Novo escanteio ali, a favor da equipe do Guarani. É o 3º escanteio a favor. Lá pelo lado esquerdo. Vamos ver, agora provavelmente vai jogar essa bola na área. É o que ele faz, fechado no primeiro pau, afasta, volta com a equipe do Guarani, novo cruzamento, foi bloqueado de novo. Pra quem fica essa sobra? Fica com a equipe do Guarani, com tranquilidade, volta atrás com o Felipinho. Felipinho começa o jogo com o Miguel Melo, aqui na direita com o Michel Prando. Michel acabou no pé de ferro, ganhou, acabou pisando, mas conseguiu o toque no meio. Tenta ganhar ali o Arthur, mas melhor pro São Bernardo. Tenta sair jogando ali o João Pedro. No drible ali, recupera-se a zaga e despacha pra linha lateral o Michel. Como capitão da equipe, não quer saber de brincadeira, manda essa bola pela linha lateral e a bola vem até a arquibancada. O garotinho já foi buscar e já vai levar lá. Opa! Com força foi bem! A torcida gostou e aplaudiu. Lateral já batido, o Guarani já recupera, vem pra cima. Chega até o Felipinho, Felipinho pelo meio, driblou até o árbitro da partida. Toca para o Miguel Melo, inverte o jogo lá na esquerda, avança o Sadraque, ele domina, tem 2 na marcação, foi empurrado.
por trás. O árbitro entendeu que foi ombro a ombro, acabou caindo de mau jeito o Sadraque e aciona a entrada do departamento médico até ali. O jogador do Guarani pediu a falta, mas o árbitro entendeu que foi ombro a ombro, né, João? Falar bem a verdade pra você, Marcelo, eu fiquei em dúvida de qual que foi o gestual dele. Não consegui entender ali se ele marcou, se ele não marcou. Não foi possível entender essa marcação do José Quack. O Sadraque tá caído ali, tá recebendo atendimento. Eu acho que ele na disputa de bola ali acabou caindo de mau jeito. Pode ter deslocado o ombro, espero que não, né? Mas é uma consequência que pode ocorrer, né? Principalmente na maneira como ele caiu. Ah, sim, dependendo do jeito que o jogador cai, se ele tentou apoiar o braço, alguma coisa. Mas vamos ver ali o que o departamento médico vai fazer. E pelo jeito, Marcelo, vai trocar o time inteiro. O Sub-14 costuma fazer isso algumas vezes ali. Na parada, troca o time inteiro. Nem todo mundo se prepara, pelo menos fica fácil pro narrador, né? É só ver pro lado do titular, o time 1 e o time 2, fica fácil. Sai todo mundo, só sobra, fica um zagueiro, né? Que foi o... Vamos lá, todo mundo vai sendo substituído agora. E foi acionada a maca. Não sei não se vai dar pro Sadraque ali. Pelo menos ele vai precisar ser retirado de campo com o auxílio da maca. As substituições já vão ocorrendo aqui no meio do campo. Enquanto o São Bernardo, 2 substituições, a volta do Malaquias, camisa 7, e do 19, Marcos Neto. Na marca dos 11 minutos desta terceira etapa. Muito obrigado aos 123 aparelhos conectados que nos acompanham aqui nessa manhã de domingo. Marcelo, o pessoal tava ligado no jogo, né? Estavam atendendo o Sadraque lá, não perceberam que trocou o time inteiro. Na hora que levantaram ele do chão com a maca, pediram a substituição dele. Já tinha sido substituído. Beleza. O Sadraque sai aplaudido. Um belo jogo, hein, do Sadraque. Fez um salseiro lá pelo lado esquerdo no primeiro e nesse terceiro tempo, João. Exatamente. Belo jogo do Sadraque. Fez aí. Deu muito trabalho a defesa da equipe do São Bernardo lá do lado dele. Reiniciada a partida ali com bola ao chão. Ganha lateral a equipe do São Bernardo ali no desvio do Gabriel França. Lateral já cobrado, tenta ali o desvio, mas acaba indo pela linha lateral novamente. Novo lateral para a equipe do São Bernardo e aí é uma discussão entre os dois, o assistente lá 2 e vai ter vermelho pelo jeito, hein, João? Ou é só amarelo? Só amarelo? Então, eu tô na dúvida, porque parece que ele puxou o cartão do bolso do shorts, não? Fiquei na dúvida aí mesmo. Não, substituição, João. Substituição foi disciplinar. O cartão vermelho. Substituição, não tem. Substituição disciplinar ali. O Bandeira dedurou o camisa 14 da equipe do Guarani. Camisa 14, o Ian Lucas. Então agora vamos ter que esperar alguém sair do São Bernardo na disputa dos pênaltis. Na marca dos 13 minutos, cartão vermelho para o jogador do Guarani. Rapaz, acho que é a primeira vez que eu faço um jogo com 3 substituições disciplinares. Vem avançando a equipe do São Bernardo, no meio ali, conseguiu o corte, atrasou a jogada. Vai avançando lá pelo lado direito, tenta chegar o Gabriel, já na área. Faz o corte, avança, tenta o chute, foi bloqueado. Chega ali na cobertura, o Rian ali, a bola bate no braço, todo mundo pede. Cobra o árbitro, mas mandou seguir. O cruzamento é feito, sai pela linha de fundo, é escanteio. Conseguiu ver alguma coisa, João? No momento que o jogador da equipe do Guarani tenta chutar, a bola explode no jogador de São Bernardo e volta no braço do jogador do Guarani. Mas uma distância muito curta, ele não tinha o que fazer com esse braço. Bateu no braço? Bateu, mas isso não configura falta. Foi no momento que eu tava anotando aqui, por isso que acabei vendo o lance. Escanteio, autorizada a cobrança, alta no meio da área, acabou escapando ali, volta na pequena área, chega ali até o Brian. Brian tenta fazer o giro firme na marcação, ganha a equipe do Guarani, tenta ali, afasta do jeito que deu. Quem fica na sobra ali
É o camisa 15, Enzo Gigante. Enzo com ela. O toque na frente, tenta avançar a equipe do São Bernardo, lá pelo lado direito, vai escapando, vai avançando, a equipe do São Bernardo tenta o chute ali, era o camisa 6, o Samuel fazendo aquela filinha, mas o momento do chute foi bloqueado, agora o contra-ataque é do Guarani, aqui pelo lado direito, com o Gabriel Alves, para o Adrian domina, evita a saída, escapa da marcação do Brian, chega na linha de fundo, cruzamento, passou pelo Luiz Gustavo, gol! É do Guarani! Isaac Padilha! No cruzamento, o Luiz Gustavo deixou a bola passar, matou a zaga do São Bernardo. Isaac veio de primeira, fulminou o gol do goleiro Gabriel. Agora no placar, Guarani 5, São Bernardo 0. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. O 5º gol da equipe do Guarani. Uma chegada fulminante ali, sozinho. Como você bem disse, o kick ali, né? O corta-luz feito pelo jogador do Guarani. Enganou a defesa toda, sobrou limpo pro Isaac chutar. E pelo que eu entendi aqui, Marcelo, a distância, a informação que chegou do Sandraque é que foi só a pancada, foi só o susto. Parece que não aconteceu nada mais grave. Pelo menos é o que deu a entender a informação que chegou aqui próximo da gente. Menos mal, graças a Deus. Se for só a pancada é mais tranquilo. Sai jogando a equipe do São Bernardo, ali escapou o Brian, rapaz. Mas aí recupera a equipe do Guarani, que vem pra cima. Opa! E teremos mais uma, João. Não, vai dar só amarelo. Vai dar só amarelo pro camisa 18. Ô, João, aí não, hein? Me ajuda a te ajudar, João. A me ajudar nada, me ajuda a ajudar o Zé Quáquio aí. Perdeu ali, o agarrão em cima, puxou pelo pescoço. Uma jogada com intensidade alta. Pra mim, era a substituição disciplinar. Mas ele entendeu que não teve força suficiente. Porra! Então, ficou só no cartão amarelo. É. Pois é, cartão amarelo então para o camisa 18, Vicenzo, que tá no lucro. A falta a favor da equipe do Guarani. Vai o Pedro Gouveia para a cobrança. Quer o 6º gol a equipe do Guarani. Autorizada a cobrança lá no segundo pau. Desvio de cabeça na trave. De peito! Gol! É do Guarani! Gabriel Alves, camisa 21. Na marca dos 17 minutos. A cobrança da falta. O toque de cabeça na trave. Sem querer também vale o gol, João. A bola bateu no Gabriel Alves e morreu no fundo da rede. Amplia ainda mais o Guarani, agora 6 para o Guarani, 0 para o São Bernardo. Carimba, João. Carimba, Marcelo, carimba. Virou goleada, não tem o que fazer. E aí, como você bem disse, quando tudo dá certo, até sem querer sai gol. Na cobrança da falta, bela cabeçada, a bola explode no travessão. Na volta, pode acontecer, às vezes bate no braço do garotinho, entra, aí tem que anular por causa disso, mas não, bateu no peito dele. Fez nem força para mandar essa bola pro fundo da rede. E o Gabriel Alves marca o seu 5º gol na competição. E a equipe do Guarani vai devolvendo com juros, correção monetária, em dólar, em euro, do jeito que quiser, a derrota no primeiro turno, né, João? Pois é. Mostraram que é possível. Acontece de perder de vez em quando, mas se recupera dentro de casa a equipe do Guarani. E aí mais uma falta, mais uma boa oportunidade aí para a equipe do Guarani. E vai lá o Pedro Gouveia para cobrança. Lá do lado esquerdo. Quase um escanteio ali. 2 na barreira.
Passamos dos 19 minutos. Cobrança vai ser feita ali. Expectativa aqui no José de Araújo Sintra. Autorizada a cobrança. Pedro bateu ali na entrada da área. O desvio de cabeça. Defendeu o goleiro na sobra. Defendeu o goleiro. Mas a falta foi assinalada. É isso, João? A partir do momento que o goleiro tem o domínio da bola, ninguém mais pode disputar com ele. E o jogador do Guarani tentou dar um totozinho ali. Por menor que tenha sido o totozinho, é falta. Avança a equipe, com dificuldade de sair jogando a equipe do São Bernardo. Tentou sair jogando, saiu tocando a bola. E aí, sem se complicar, na marca dos 20 minutos, põe ponto final. 6 para o Guarani, 0 para o São Bernardo. E a molecada do Sub-13 e Sub-14 resolveu fazer todos os gols. E aí teve um princípio de encrenca ali do jogador do São Bernardo para cima do jogador do Guarani. Já foi tirado ali do meio. Não sei se teve alguma coisa do jogador do Guarani. Aí uma pequena confusão. A arbitragem já se mete no meio. Tá tirando os jogadores. Não precisa de nada disso. Até a comissão técnica também invade ali. O jogador expulso invade o gramado. Isso daí pode gerar punição à equipe. Pode chegar a ter perca de pontos. Ele invadiu o gramado dessa maneira. Jogadores expulsos não podem voltar ao gramado. Ai, ai, ai. É a molecada do Sub-14 que não conhece a regra. Tem que segurar o ânimo. Principalmente porque ainda temos a disputa dos pênaltis. Sim. O jogo acabou, mas não terminou tudo. Eles ainda vão ter que se postar no meio do gramado. Eles ainda terão a cobrança de pênaltis. Isso pode gerar uma punição desnecessária. O capitão já é chamado ali para termos a disputa dos pênaltis. Vai lá o Michel Prando da equipe do Guarani com camisa 10 Guilherme da equipe do São Bernardo. O Guarani chega a 33 pontos na competição, o São Bernardo mantém seus 27, vai se manter ainda na segunda posição, independente dos resultados. Marcelo, e aí eu vou falar pra você. Mais uma... Eu posso até, vamos quase afirmar isso, mas mais uma leve pipocada do senhor Quáquio. Uns 2, 3 cartãozinhos ali, já resolveu o problema, principalmente porque houve invasão de quem nem deveria no gramado mais estar. Lembrando então que aqueles jogadores que foram substituídos disciplinarmente estão fora dessa cobrança, 2 pelo lado do Guarani e 1 pelo lado do São Bernardo. O São Bernardo vai precisar tirar um jogador, né, dessa lista de cobradores, né, João? Exatamente. Para se manter o número igualitário. E aqueles que terminaram o jogo ficam no meio de campo e os que estavam na reserva na linha lateral. O goleiro do Guarani será o camisa número 1. O Eduardo Ortiz. E o pessoal, ainda bem... E o do São Bernardo também, camisa número 1. Também 1. E ainda bem que só hoje resolveram deslanchar nos gols, porque senão minha voz não ia durar o final de semana, João. Foram 11 gols narrados hoje, fora os pênaltis, né? Para quem não sabe, eu e o João, né, desde sexta-feira, fazendo todos os jogos da base do Guarani. Sexta-feira o Sub-20, sábado de manhã o Sub-15 e Sub-17, no sábado à tarde o Sub-11 e Sub-12 e hoje o Sub-13 e Sub-14. E muito obrigado a todos que nos acompanharam em todos os jogos. Vamos lá. O árbitro já conversa com os 2 goleiros. Vamos à disputa dos pontos extra. Quem vai começar batendo, acredito que seja o Guarani, porque o camisa 18 ali, o Rian Pablo já se encaminha para a cobrança, é isso mesmo. No gol já está lá o Gabriel. Então o Guarani começa a disputa com o Rian Pablo. Rian Pablo já recebe a bola, vai colocar na marca do pênalti. Tudo pronto ali, já toma distância. Vem o Rian Pablo para a cobrança.
Autorizado, Rian na cobrança. Gol do Guarani. É o primeiro. Deslocou muito bem o goleiro Gabriel. Bola de um canto, goleiro no outro. Está aberto o placar na disputa dos pênaltis. E agora vai para a cobrança o camisa 20. Matheus Neto. Vai o Matheus para a cobrança. Vem de perna direita. Toma média distância, autorizado. Matheus, bem, de segurança, viu? O Ortiz se deslocar ali, jogou no meio, firme. Tudo igual 1-1. E agora vai o camisa 20 do Guarani, o Pedro Gouveia. Ele já se encaminha ali. O Eduardo Ortiz está com a bola, vai entregar. Siga lá, pelota. Ah, não, essa não precisa comentar. Vai. O torcedor mandou aqui. É gol na veia, do Gouveia. Gente. Meu Deus. Toma distância ali o Pedro Gouveia. Autorizado. Respira fundo, vem de perna direita. Na corrida, Pedro. Na trave pra fora. Defende o goleiro Gabriel. Perde o primeiro pênalti a equipe do Guarani na disputa do ponto extra. E agora vamos para a segunda cobrança da equipe do São Bernardo. Fala pra você, Marcelo, mais mérito do goleiro da equipe do São Bernardo do que desmérito do cobrador. Mandou no chão forte, o goleiro acertou o lado, a bola ainda bateu na trave. Digamos, se tivesse ido com um pouquinho mais de força, talvez já tivesse morrido direto no fundo das redes. Mas aí ela bateu na trave e saiu. Matheus Faria, segunda cobrança do São Bernardo. Pode passar à frente, Matheus Faria. Recuou pro goleiro. Eduardo Ortiz acertou bem o canto. Fraco, rasteiro. Ficou fácil ali, né, João? Pois é, Marcelo, o que a gente falava do outro, que bateu bem de uma maneira que quem salvou o gol foi a trave. Dessa vez, o chute saiu muito fraco. O goleiro acertou o lado. Não fez nem esforço para encaixar essa. 1-1 em duas cobranças para cada equipe. E agora vem o Rian Douglas para a cobrança. Muito obrigado aos 130 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado. Vai o Rian Douglas. É o artilheiro da equipe do Guarani na competição com 7 gols. Rian toca uma pouca distância. Vem de perna direita, defendeu o goleiro! Ele chutou no centro, mas mais pro lado para onde estava caindo o Gabriel. Com as pernas, Gabriel faz a defesa. O Guarani perde a segunda penalidade na disputa, João. Pois é, um chute forte, baixo no meio. Mas ali, o goleiro conseguiu salvar com os pés a cobrança da equipe do Guarani. E agora é o goleiro que vai para a disputa. Para cobrança. Gabriel vai para cobrança. Gabriel contra Eduardo Ortiz. Ajeitou ali com carinho. Colocou o pé de apoio, toma distância. Vem ali, vem de perna direita, Gabriel. Categoria do rapaz na frieza. O gol do São Bernardo. 2-1 em 3 cobranças, João. Pois é, deslocou muito bem o goleiro. Cobrou. É que negócio, arriscou também, né, Marcelo? Não foi um chute com tanta força, a meia altura. Mas ali conseguiu fazer o drible de corpo, digamos assim. Deslocou o goleiro e só empurrou pro fundo da meta. Vem o Felipinho para a quarta cobrança do Guarani. Precisa fazer para manter as esperanças. Ele ajeita. Toma distância. Autorizado ali. Vai o Felipinho. Silêncio aqui no José de Araújo. Chute cruzado. Venceu bem o goleiro Gabriel. 2-2, mas agora iremos para a quarta cobrança do São Bernardo. Agora, Eduardo ali, a torcida incentivando ali o goleiro da equipe do Guarani. Quem vem para a cobrança é o camisa 15, o Enzo Gigante.
Enzo Gigante já ajeita ali. Toma distância ali, boa distância ali do Enzo Gigante. Na corrida de perna direita, deslocou bem. Também deslocou muito bem o goleiro Eduardo Ortiz, 3-2. E agora é o Filipe, camisa 10. Precisa fazer. Também para manter as esperanças. Para igualar e tentar jogar a responsabilidade para a equipe do São Bernardo. Vai o Filipe. Na disputa de pênaltis, a equipe do Guarani venceu 6 e perdeu 3. A equipe do São Bernardo, em 9 disputas, 8 vitórias e somente 1 derrota. Bela sequência. Bela sequência. Treinando bastante pênalti. Sim. E faz parte, o ponto extra dentro do grupo é importante. Na classificação geral, não tanto, porque daí é pelo número de vitórias. Autorizada a cobrança. Vai o Filipe, perna direita, firme no ângulo. O gol, tudo igual, 3-3. E agora vamos para a última cobrança dessa série. Se o São Bernardo fizer, acabou, leva o ponto extra para casa. Na classificação geral, é contado só o jogo no tempo normal. O ponto extra, os pontos do ponto extra não são considerados. Ajeita ali o jogador da equipe do São Bernardo. Ainda não deu para ver o número. Não. É. Vai lá. Na cobrança. O chute, belíssima cobrança. O gol da equipe do São Bernardo. Era o camisa 19, o Marcos Neto. O ponto extra é da equipe do São Bernardo. Aqui na cidade de Amparo, João. Um belíssimo jogo, né? 2 bons jogos hoje aqui nesse domingo. Belíssimo jogo, Marcelo. O jogo bastante... A gente já esperava quer dizer, pela classificação, esperava-se um jogo mais equilibrado. A equipe do Guarani veio, fez um bom resultado. Aí a torcida. Fez um ótimo... torcida com o jogador. Mas é justo o jogador expulso. Justamente o jogador expulso, causando depois que o jogo acabou. É complicado. Mantiveram ele no gramado por segurança, mas aí ele resolve dar mais trabalho ainda no final do jogo. Aí vamos ver se o senhor José Quáquio não vai pipocar dessa vez. Faça o relatório informando tudo o que está acontecendo. E aí a punição cabe exclusivamente à federação. Muito bem. A gente vai colocando o ponto final em mais uma transmissão aqui na TV Guarani, que volta no dia 7 de agosto, direto da cidade de Campinas, com a categoria Sub-20, Guarani e Água Santa, a partir das 15 horas. Nosso muito obrigado a todos, um excelente domingo, uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!